Capítulo 961, Aviso. Adão está um passo mais perto de ser divino. Uma frase tão simples instantaneamente enviou ondas tumultuadas a todos os membros do Tarot Club. Além de Leonard, os outros membros, incluindo Shio, que havia sido informado sobre os pontos importantes pelo mago, imediatamente se lembraram das informações sobre Adão. Antigo deus do sol, filho do criador da cidade de prata, irmão do blasfemador Amon. Suspeito de ser um dos 8 reis dos anjos. E essa figura mítica, que existia antes do cataclismo, tornou-se ativa no mundo real mais uma vez. E ele estava um passo mais perto de ser divino. Isso, para fazer o Senhor louco suspirar, isso significa que Adão provavelmente está a apenas um passo de alcançar o trono divino, sequência 0. Há uma chance de que ele possa dar esse passo a qualquer momento. Alger inconscientemente chegou a uma conclusão enquanto juntava as mãos apressadamente e não podia deixar de ter pensamentos passando por sua mente. Uma sequência do verdadeiro Deus está prestes a nascer. Ainda há nascimentos de deuses verdadeiros na quinta época. Este será o primeiro Deus verdadeiro nesta época. Com divindades incapazes de descer sobre o mundo real, é inacreditável que uma sequência ainda apareça. Alger sempre se achou ambicioso, com ele agora de olho na sequência 2. Para se tornar um anjo. Mas depois de ouvir sobre Adão, ele ainda achou inaceitável. Era preciso saber que o último a se tornar uma sequência do verdadeiro Deus foi o antigo Deus do artesanato, o atual Deus do vapor e maquinário. E isso aconteceu no final da quarta época. Desde a quinta época, mais de 300 anos, não houve nenhuma nova existência alcançando o trono divino. Não é à toa que o Senhor Tolo disse que os tempos vão mudar como resultado. Em meio aos pensamentos dispersos de Catleia, ela de repente percebeu como se pudesse ver as ondas que marcaram o fim de uma época inundando. Já tendo reunido os ingredientes e estando em processo de preparação para o ritual da sequência 4, ela acreditava ter a chance de atingir a divindade em um futuro próximo para mudar sua existência. Ela ainda estava cambaleando de alegria, antecipação e inquietação. Mas neste momento, ela de repente sentiu uma sensação desconcertante de horror. Tudo o que ela queria era se comunicar com a Rainha Mystique cara a cara para confirmar o futuro. Forço, Shio e os outros membros tiveram uma infinidade de reações. Por um lado, eles ficaram chocados com o fato de Adão estar tentando alcançar a divindade, nunca esperando que tal coisa acontecesse na quinta época. Por outro lado, eles estavam preocupados com sua vida atual. Afinal, seja em Lindo Sanguine, ou Aldrey que viveu entre a classe alta do reino de Luen, todos eles viveram na quinta época, vivendo em uma situação que teve mais de 1000 anos de história estabelecendo as bases. Eles não ousavam ter nenhum pensamento sacrílego em relação aos verdadeiros deuses. Mesmo quando enfrentavam deuses malignos como o verdadeiro Criador, eles ainda sentiam um profundo sentimento de medo e admiração, reconhecendo seu nível e grandeza. Portanto, eles não podiam acreditar que um Deus logo apareceria. Eles não podiam imaginar o que aconteceria a seguir. Aos olhos deles, o louco era um antigo Deus despertado, uma existência que originalmente se sentava no trono da sequência U. Um passo mais perto de ser divino. Tornar-se um Deus. Derrick estava muito animado, como se pudesse ver esperança e ter um alvo pelo qual lutar. Para ele, apenas uma sequência U poderia salvar a cidade de prata. Adão. Tornando-se um Deus. Embora Leonard não soubesse quem era Adão, apenas as simples palavras de estar um passo mais perto de ser divino eram fáceis de entender. Ele o conectou àquele padre comum que apareceu após o fim da batalha e pegou 0 a 08 na frente de Clem. Esse é o Adão. Ou um subordinado de Adão. Não, 0 a 08 é um artefato grão selado. Só Adão, que está muito próximo do trono divino, pode fazer isso pessoalmente com muita certeza. Não é à toa que a batalha com Lince Zanguil foi mais fácil do que eu esperava. Achei que o melhor resultado seria o Clean arrastando Lince Zanguil para o inferno juntos. Quem é Adão? Por que nunca ouvi falar de ele? Talvez como resultado de ser parasitado por um anjo, permitindo-lhe conhecer alguns dos segredos e desenvolvimentos da quarta época, Leonard teve uma compreensão mais profunda do caminho de Adão para ser divino. O impacto que ele sentiu não foi muito grande, com a maior parte de seus sentimentos perplexidade e curiosidade sobre a verdadeira identidade de Adão. E nesse momento o bobo não voltou a falar nem deu maiores explicações. Era como se ele estivesse simplesmente alertando os membros para se prepararem para a mudança dos tempos. Em meio à
confusão e pensamentos errantes, tio Orlo de Germain-Sparrow olhou para T-Star Leonard e simplesmente disse: Adão é o filho do antigo deus do sol, irmão do blasfemador Amon. Leonard imediatamente pulou de susto e não conseguiu controlar sua expressão. Ele teve uma profunda impressão de Amon e um profundo trauma por Amon por causa das descrições do velho. E Adão era irmão de Amon, então era muito possível que o nível de horror fosse provavelmente o mesmo entre os dois irmãos. O mundo ignorou a reação da estrela e continuou: pode ser confirmado agora que Adão é um dos 8 reis dos anjos, intitulado Anjo da Imaginação. Ele é classificado no mesmo nível do Anjo do Tempo Amon. A razão para ele mirar em índice sanguíneo é obter o 0 a 08 para compensar qualquer deficiência para seu caminho, para ser divino. E seu plano foi bem sucedido. Anjo da Imaginação. Adão é um rei dos anjos do caminho do espectador. Audrey instantaneamente conectou isso ao título do rei dragão Ankelweut, dragão da imaginação. E ela sabia há muito tempo que os dragões mentais representavam o caminho do espectador. Quanto a Leonard, outro obstáculo de compreensão apareceu diante dele. Ele ficou perplexo com o conceito de um rei dos anjos, mas estava com vergonha de perguntar. Ele havia planejado buscar a ajuda do velho quando ele despertasse. Alger ponderou sobre as palavras de Germain-Sparrow enquanto sua expressão se tornava um pouco estranha. Ele sondou: você parece ter testemunhado o assunto. Assim que ele disse isso, todos eles ouviram uma risada familiar e rouca. Depois que Germain-Sparrow terminou de rir, ele olhou para T-Star e disse como se não fosse nada: o assassinato de Ince Zanguil foi cometido por mim e meu parceiro. A mente de Catleya instantaneamente ficou em branco. Ela podia aceitar que Germain-Sparrow poderia facilmente acabar com o Almirante Inferno, mas ela não podia imaginar que um dia ele mataria um verdadeiro semideus da sequência 4. Catleya rapidamente se acalmou porque, com o Rei dos Anjos envolvido na batalha, era possível que uma sequência 5 pudesse matar um semideus gravemente ferido devido a várias coincidências. Além disso, ele tinha um parceiro. Audrey leu a confiança do tom do tio Ward. Ela não pôde deixar de perguntar por curiosidade: Senhor Ward, você já se tornou um semideus? O mundo não deu uma resposta direta, enquanto ele ria. No futuro, todos vocês podem confiar assuntos envolvendo semideuses a mim. Cada membro presente descobriu o significado nas entrelinhas. Ele havia se tornado um genuíno semideus da sequência 4. Além disso, ele era do tipo que tinha a habilidade de matar colegas de seu nível. Naquele instante, Catleya ficou anormalmente calma. Ela se esforçou para se lembrar de tudo o que tinha visto e ouvido sobre Germain-Sparrow. Ela estava muito certa de que ele era apenas uma sequência 6 antes da visita às ruínas do campo de batalha dos deuses. Ele confiou na luva para combinar com uma sequência 5. Quanto à busca de Germain-Sparrow por sereias sem caçar nenhuma delas, isso implicava que era uma exigência de um ritual. Isso significava que ele realmente havia avançado para a sequência 5 naquela época. Suas várias apresentações depois disso provaram esse ponto. Hoje, fazia apenas 3 meses desde que Germain-Sparrow pisou nas ruínas do campo de batalha dos deuses, mas ele já havia avançado para a sequência 4, tornando-se uma existência semideus. Isso mudou a compreensão de Catleya sobre o mundo. Ela não era muito velha, com menos de 30 anos. Mas para alcançar a sequência 5, e ganhar o título de Almirante das Estrelas, ela levou cerca de 7 a 8 anos. Foi apenas nos últimos 1 ou 2 anos que ela teve confiança para tentar quebrar o portão para se tornar um semideus. Com ela começando a fazer os preparativos, ela acreditava que já estava muito à frente do bando. O Senhor Mundo é impressionante. Ele se tornou um semideus tão rapidamente. Derrick sinceramente sentiu alegria. Sua idolatria pelo Senhor Ward ficou mais intensa, pois ele esperava poder ser como ele, tornando-se um semideus na velocidade mais rápida possível. Audrey ficou alarmada e encantada. Depois disso, ela entendeu a normalidade no estado mental de Germain-Sparrow. Ao que parece, seu desânimo, sentimentos sombrios e deprimidos aconteceram depois que ele se tornou um semideus. Estes são os efeitos negativos acumulados das poções. É como quase perdi o controle quando me tornei um psiquiatra. Além disso, depois de se tornar uma sequência 4 e ganhar a divindade, ele poderia naturalmente penetrar mais na realidade. Ele então percebeu que estava dormindo há muito tempo. Sua família havia falecido, fazendo-o perder seus objetivos. Que pena! Com sua natureza calorosa, ele deve ter sentimentos profundos por sua família e amigos.
No entanto, estou com tanta inveja. Ser abençoado do Senhor tolo faz alguém avançar tão rapidamente. Eu também desejo me tornar um semideus cedo. A menção do Senhor louco de que os tempos mudaram como resultado me deixa preocupado. Enquanto Enlene e os outros membros ainda estavam em choque, Alger, que também compartilhava os mesmos sentimentos e sentia profunda inveja e ciúme de Germain Sparrow, tinha outros pensamentos. Como o Senhor louco é abençoado, o envolvimento de Germain Sparrow com este rei dos anjos e o assunto 008 claramente não é um acidente. Pelo contrário, pode ser mais razoável que seja um plano mútuo entre o anjo da imaginação Adam e o Senhor louco. Isso vai explicar duas figuras míticas que existiam antes do cataclismo. Um está despertando e o outro está avançando, os dois se unindo secretamente. Em meio a seus pensamentos, Alger teve outra ideia, já que Adão obteve 008 e abriu a porta para o trono divino. O que dizer do Senhor louco? Que benefício ele obteve neste assunto? Subconscientemente, Alger virou o corpo e inclinou ligeiramente a cabeça para olhar para o assento de honra. Ele não ousava olhar diretamente, e só conseguia olhar pelo canto do olho. Capítulo 962. Sendo conhecido quase instantaneamente, Alger descobriu que o Senhor tolo estava um pouco diferente de antes. No passado, embora o Senhor louco fosse distante e profundo, fazendo ele parecer insondável, como se ele estivesse olhando para tudo de cima, isso era tudo. Não era como ele era agora. Mesmo que ele não estivesse fazendo nada, ele parecia ter se fundido com todo o espaço, uma expressão clara de ele sendo o governante no nível máximo. Varrendo seu olhar, Alger viu a terceira carta da blasfêmia quando se sentiu mais certo de seu palpite. De fato, o Senhor louco e o anjo da imaginação Adam cooperaram para maquinar a morte de Incisangwil. Um dos eles obteve 008, fazendo ele dar um passo mais perto de se tornar um deus, enquanto o outro obteve os vários benefícios em uma carta de blasfêmia e recuperou uma quantidade substancial de sua força. Os tempos vão mudar como resultado. Naquele instante, Alger teve uma compreensão mais profunda do que o Senhor tolo acabara de dizer. Os outros membros sem dúvida o notaram virando a cabeça e perceberam que ele estava olhando para o Senhor louco. Após um breve momento de surpresa, eles fizeram uma certa percepção em velocidades diferentes. O Senhor lhe até forneceu um certo nível de ajuda. Se não fosse esse o caso, como poderia um semideus recentemente avançado participar de um assunto que envolvia um rei dos anjos e um artefato selado de grau 0? Se não fosse assim, o mundo não teria conseguido entender tão bem a situação, mesmo que tivesse se envolvido em todo tipo de coincidências. A obtenção da carta da blasfêmia, o avanço do Senhor Word, a morte de Incisangwil, o encontro com o objetivo do anjo da imaginação Adam, tudo isso aconteceu em uma semana. Isso significa que a relação entre eles está fortemente entrelaçada. Minha intuição anterior estava certa. A obtenção de um novo cartão de blasfêmia e o aparecimento de uma normalidade no estado mental do Sr. Ward foram os diferentes resultados do mesmo assunto. Audrey assentiu levemente enquanto confirmava sua teoria. Leonard estava cada vez mais convencido de que o caso de Incisangwil era mais complicado do que ele imaginara. Além do rei dos anjos Adão, provavelmente havia outras figuras importantes de níveis semelhantes aparecendo naquela época. Caso contrário, o irmão de Amon, filho do antigo deus do sol, não precisava procurar a ajuda do Senhor louco. Afinal, não importa o quão poderoso ou aterrorizante 008 fosse, era incapaz de se comparar com o blasfemador conforme descrito pelo velho, já que Adão e Amon provavelmente estavam no mesmo nível. O espírito maligno que Clem puxou para o submundo provavelmente não é simples. Definitivamente não é algo que ser do caminho do caçador seria suficiente para descrevê-lo. A participação de Clem no assunto sobre Incisangwil não é apenas por vingança, mas também devido às ordens do Senhor Tolo. Como Leonard suspirou, ele não gerou nenhum sentimento negativo. Em vez disso, ele estava secretamente aliviado. Do seu ponto de vista, esta era uma situação muito comum. O acordo do Senhor louco em convocar tal reunião para estabelecer uma organização correspondente enquanto a hospedava como uma divindade definitivamente não era porque ele apenas desejava tornar a área mais animada um ser feito de boa vontade. Ele definitivamente tinha seus objetivos e necessidades que ele desejava que abençoados como Clem, ou membros como ele pudesse cumprir. Portanto, buscar vingança contra Incisangwil e aceitar a missão do Senhor Tolo não estava em conflito.
Este último não reduziu o significado e a importância do primeiro. Quanto ao motivo pelo qual ele estava aliviado, era porque Leonard acreditava que a expressão clara do Senhor louco de seus objetivos o tornava melhor do que ter tudo caótico e desconhecido. Ele não precisava adivinhar ou esperar com ansiedade. Ele originalmente tinha uma intensa cautela por Palais Zoroaster precisamente porque não tinha certeza de seus verdadeiros motivos. Neste momento, Tifo-Kleine não disse uma palavra. Ele não confirmou ou negou as suposições e teorias dos membros. Controlando o mundo, ele o fez continuar. Adam pode ter estabelecido uma organização muito secreta, e tem dirigido secretamente o desenvolvimento dos tempos. Muitas figuras importantes que você nunca poderia esperar são membros desta organização. Eles maquinariam um assunto após o outro. Também, depois de deixar este lugar, não diga ou escreva o nome de Adam, incluindo o seu título. Tente não pensar sobre tais assuntos, porque ele tem a característica de qualquer menção a isso será conhecida. Quanto mais você souber sobre ele, mais ele poderá saber sobre você. Isso é um pouco semelhante a 0 a 08. Depois de ouvir a descrição do Sr. Ward, Audrey instantaneamente se lembrou de ter aprendido sobre a misteriosa organização do Senhor Louco, a Ordem do Eremita do Crepúsculo. Isso a fez rapidamente apresentar uma teoria correspondente. O Rei dos Anjos Adam era o líder da Ordem dos Eremitas do Crepúsculo. O Anjo da Imaginação era um membro do Caminho do Espectador. Da mesma forma para 0 a 08. Portanto, qualquer menção a isso será conhecida era um poder Beyonder deste caminho em sequências superiores. Da mesma forma para quanto mais você sabe disso, mais ele sabe de você. Impressionante. Mas isso não vai ser muito barulhento. Audrey momentaneamente olhou para frente com inveja enquanto também se sentia preocupada e confusa. Qualquer menção a isso será conhecida. Portanto, a organização por trás do assassinato do Duque Negan, o único apoiador por trás de Quilangos, foi estabelecida pelo Rei dos Anjos Adam. Alger foi primeiro um pouco iluminado antes de sua expressão cair. Ele começou a suspeitar que a ilha primitiva que havia explorado anteriormente estava relacionada a essa organização secreta. Isso porque Quilangos uma vez se aventurou profundamente nele e descobriu vários itens. Além disso, o desaparecimento final da ilha se assemelhava aos poderes do dragão da imaginação descritos pelo Tissun. Juntando os dois, Alger não pôde deixar de apresentar tal teoria ao perceber mais profundamente que a cooperação do Senhor Louco com o Anjo da Imaginação começou quando ele e Germain Sparrow entraram naquela ilha primitiva. Ele estava mais convencido de que era verdade porque depois que a existência nas ruínas daquela ilha despertou, a única coisa que aconteceu foi um suspiro. Ele e Germain Sparrow não foram impedidos de partir. Então é assim. A maneira como figuras importantes montam suas manobras é realmente bem disfarçada. Eu não percebi nada disso naquela época. Os jogos entre deuses são realmente complicados. Talvez apenas os Beyonders da sequência 1 ou mesmo o Rei dos Anjos estejam qualificados para participar. Alger suspirou ao sentir uma sensação desconcertante de desejo. Force já havia esquecido a misteriosa organização que o Senhor Louco havia mencionado anteriormente. Somente quando ouviu qualquer menção a isso será conhecida ela lembrou que estava relacionado ao assassinato do Duque Negan. No entanto, ela não estava preocupada com esse problema, mas com outra coisa. Quando ela estava informando Shio sobre a situação geral do Tarot Clube e o conhecimento geral, ela mencionou o nome de Adam. Adam tem a característica de qualquer menção será conhecida? Isso. Shio e eu somos conhecidos por ele. Force instantaneamente ficou horrorizada, pois não pôde deixar de virar a cabeça e lançar olhar para Shio. Ela havia aprendido que Adam era o filho do criador de Madame Hermite. Além disso, ela nunca enfatizou para não mencionar o nome do Rei dos Anjos no mundo exterior. Eu mencionei Adam no mundo real, Force disse com uma clara gagueira. Os nervos de Shio estavam tensos, como se uma cobra venenosa tivesse se enfiado em suas roupas e deslizado por suas costas. Catleya reconheceu laconicamente. Não precisa se preocupar. Embora muitas pessoas não conheçam Adam e Amon, não há falta deles. Eu mencionei seu nome em várias ocasiões. Desde que as palavras que você menciona não envolvam nenhum segredo, acredito-lhe só era observá-lo por um momento antes de lançar seu olhar para outro lugar. Ela estava bastante certa ao dizer isso porque, na ordem ascética de Moisés que havia sido perseguida pelo conhecimento, a existência de Adão não era um segredo. As pessoas frequentemente mencionavam ele. Neste momento,
Sua mente estava ocupada com outro assunto. Será que a organização secreta e antiga a qual o imperador Roseli se juntou foi aquela que o rei dos anjos Adão estabeleceu? Forço. Tentou se lembrar apressadamente disso um tanto hesitante. Havia menções envolvendo a terra esquecida dos deuses, a corte do rei gigante, Amon, rei dos anjos e outros conhecimentos. Isso seria um problema. Ela estava muito feliz por nunca ter mencionado as palavras Clube de Tarot descrito os outros membros. No máximo, ela mencionou que o mais sombrio era Germain Sparrow. Catleya pensou e disse, na sua sequência, discutir conhecimento nesse nível é realmente estranho. Porém, se Adam fosse se aprofundar mais, ele perceberia que você é parente da família Abraham. É bastante normal ter conhecimento dessa informação. O que você precisa prestar atenção é que qualquer assunto importante envolvendo a família Abraham exigirá que você tome cuidado com Adam. Como posso desconfiar dele? Force forçou um sorriso impotente enquanto olhava para o assento de honra na longa mesa de bronze. Então, ela olhou para o eremita e disse, obrigado por sua análise. Como o Sr. Bobo não havia dito nada, ela decidiu acreditar nas palavras de Madame Eremita. Nesse momento, Clem suspirou interiormente. Quando Catleya mencionou Adão durante o Tarot Gathering, ele não sabia que o nome de Adão não deveria ser verbalizado, nem sabia que ele era parente da Ordem dos Eremitas do Crepúsculo. Foi somente quando ele entrou em Bruxelles Travels e aprendeu com o Ascetix Numan sobre Adão ser o anjo da imaginação que ele entendeu esse ponto e surgiu com a teoria. Depois de ver o aviso do Senhor do Ouro no diário do Imperador Roseli e obter a confirmação preliminar, ele acabou perdendo a oportunidade de alertar os vários membros. Além disso, a maneira como o arcebispo da Igreja do Vapor mencionou casualmente o nome de Adão o fez acreditar que muitas pessoas no mundo real conheciam Adão e que não era um tabu. Além disso, Adão pode não ser seu nome completo. Ele não estava com pressa de conduzir a conversa nesse sentido, mas esperava uma oportunidade. Qualquer menção a isso será conhecida. A organização estabelecida por Adão é realmente impressionante. É este o objetivo que o nosso Tarot Club pretende atingir? Enquanto Enline refletia sobre isso de forma pungente, ele obteve uma imagem clara do Clube de Tarot. Ele já havia descoberto uma categoria para o Tarot Club. Ele percebeu que não era como uma igreja ortodoxa e era diferente de outras organizações secretas. Além de ser uma aliança messiânica, não havia nada muito especial. Isso confundiu sua análise. E hoje, ele finalmente confirmou que o desenvolvimento inicial do Tarot Club poderia igualar a organização de Adão. Conhecendo a característica de 0 a 08, Leonard não ficou surpreso que Adão tivesse uma característica semelhante. Ele estava mais preocupado com a organização com a participação de muitas figuras importantes, bem como a família Abraham que Irmão Hermite havia mencionado. Certa vez, ele ouviu Palais Zoroaster mencionar, a posição desta família na quarta época era muito alta. Capítulo 963. Problema com inteligência. De acordo com o que Leonard sabia, entre as principais famílias nobres do Império Tudor da quarta época, a família Abraham ocupava o primeiro lugar. Era ainda mais forte do que a família Amon que tinha o blasfemador. Claro, ele não poderia ter certeza se a família Amon não tivesse nenhum membro, que estava toda cheia de avatares do Filho de Deus. A senhorita Magiciã é na verdade um membro importante da família Abraham. Todos aqui não devem ser levados a sério. Isso é o que se chama de reunião de protagonistas. Leonard primeiro suspirou antes de fazer um comentário autodepreciativo. Derrick não disse uma palavra, nem fez nenhuma conexão. Ele ouviu seriamente a descrição do Sr. Ward, bem como a conversa entre as duas senhoras, o mágico e o eremita, antes de mantê-las no coração. Para ele, os outros membros estavam no mundo exterior. Independentemente do que aconteceu, tinha pouco a ver com ele ou a Cidade de Prata. Apenas assuntos relacionados ao Rei dos Anjos eram algo para se preocupar. Afinal, seja o anjo do destino Ouroboros, o anjo negro Sazir e o anjo vermelho Medici, eles deixaram rastros ao redor da Cidade de Prata. Quanto ao anjo do tempo, Amon, ele o havia visitado pessoalmente antes, causando um horror inexplicável. Depois que todos se acalmaram, Derrick não pôde deixar de considerar certos assuntos. Qualquer menção a isso será conhecida. Como devo informar os chefes sobre tais assuntos? Ou está tudo bem não dizer isso por enquanto? Vou apenas mencionar que Amon é um filho do Criador, que ele tem outro irmão que segue o mesmo caminho do dragão da imaginação. Se a Cidade de Prata encontrasse um desastre avassalador,
Adão seria capaz de ouvi-lo se eu dissesse seu nome. Pode-lhe entrar na terra abandonada dos deuses. Com isso em mente, Derrick instantaneamente se sentiu um pouco envergonhado. Isso porque, em tais situações, o nome honorífico que ele deveria cantar era o do Sr. Bobo. Nesse momento, o mundo voltou a falar. Embora o Arangel Medici tenha perecido há muito tempo, ele não está completamente morto. A alma que ele deixou para trás se fundiu com as almas dos ancestrais das duas principais famílias de Sauron e Enyorn, formando um espírito maligno. Morte de Inzanguil, havia vestígios de sua aparência. Clem trouxe especialmente este ponto para primeiro passar esta informação para a Igreja da Meia-Noite através de Leonard. Em segundo lugar, era para lembrar o enforcado de tomar nota. Afinal, ele esteve em Bansi 2 vezes, possivelmente se envolvendo com o destino do espírito maligno do Anjo Vermelho. Aquele espírito maligno era o Arangel Medici. Enquanto Leonard estava se sentindo alarmado, ele foi pego de surpresa. Ele apenas adivinhou que Adão não era o único figurão que estava presente. Mais tarde, partindo dos títulos O Arangel e Angel of Imagination, ele suspeitou que o espírito maligno era um rei dos anjos em sua vida anterior. E tal espírito maligno foi enviado para o submundo sem oferecer qualquer resistência sob a influência do feitiço Sifão da Sorte. O nível do velho é o mais alto do que eu imaginava. Sim, o espírito maligno deve ter sido enfraquecido por Adão, e talvez até mesmo pelo Senhor Louco, antes de Madame Dali e eu chegarmos. Caso contrário, não é um inimigo que poderíamos ter enfrentado. Certo, o que Adão estava fazendo naquela época? Não houve nenhum sinal dele durante toda a batalha. Será que havia outra figura do nível de um rei dos anjos segurando Adão? Leonard sentiu ondas tumultuadas passando por seu coração enquanto se esquecia de observar as reações dos outros membros. O Arangel Medici. Ele morreu e se tornou um espírito maligno. Bansi era o lugar onde seus descendentes viveram. Ele foi um dos fundadores da Rose Redemption. Alger rapidamente conectou as informações e aprendeu muitas coisas novas. Aquele mural que vi no telégrafo de Bansi Arbour deve ter sido desenhado por aquele espírito maligno. O Orlo de Germans Parrow me levou a Bansi Arbour para procurar vestígios a fim de compreender a localização daquele terrível espírito maligno. Era para evitar que seus planos subsequentes fossem interrompidos. Felizmente, não destruí aquele mural. Caso contrário, eu poderia ter percebido o espírito maligno. Enquanto Alger suspirava de alívio, ele se sentia cada vez mais alerta. Ele planejou fazer com que o Blue Avenger deixasse o porto de Bansi e se dirigisse para a frente norte do Mar de Sonia para investigar o assunto que o Sr. Tolo havia lhe dado anteriormente. Audrey, Catleya e os outros membros ouviram atentamente enquanto o mantinham em mente sem fazer muitas conexões. Isso porque o assunto que o mundo estava descrevendo continha informações que consistiam principalmente em pontos-chave ricos. E, por falta de experiências e conhecimentos adicionais, eles não conseguiram expandir o assunto. Depois de compartilhar as informações que todos precisavam anotar, tio Orl riu com voz rouca. É sobre isso. Após um breve silêncio, Enlil endireitou as costas e olhou para frente. Uma figura importante da minha espécie chegará em Baklund, e um encontro comigo foi marcado. Depois de uma pausa, e vendo como ninguém respondeu, ele limpou a garganta e perguntou, como devo lidar com ele? Sublinhado ele. Outro anjo. Sublinhado Leonard sentiu-se entorpecido ao notar algo. O Sr. Muon havia mencionado o conceito de sua espécie, e ele tinha olhos vermelhos. Leonard ficou surpreso ao pensar consigo mesmo, ele é sanguíneo. Sanguinário. Não me diga que ele é em limite Darvesthurst. Ele esteve perto da identidade de Clem como detetive. Leonard não pôde deixar de olhar para o perfil lateral da lua e calcular mais algumas vezes. Quanto mais Leonard olhava para ele, mais familiar ele parecia. Ele tinha quase certeza. Sem dúvidas, Enline percebeu que Tistar o avaliava, assim como Aldrin ficou surpreso e animada ao confirmar que o Sr. Star de repente percebeu que conhecia o Sr. Muon. Sublinhado disse algo errado. Aquele sujeito, Tistar, parece um tanto surpreso. Ele me conhece no mundo real. Eu o conheço. Sublinhando uma série de pensamentos passou pela mente de Enline, enquanto ele inconscientemente cheirou, tentando pegar o cheiro do novo membro ao lado dele. No entanto, a névoa cinza garantiu que ele falhasse. Enquanto ele examinava a área e esperava que o enforcado, o eremita e o mundo lhe fornecessem uma análise e sugestão, ele tentou se lembrar se havia conhecido alguém como a Estrela.
Gradualmente, ele sentiu uma sensação de familiaridade, mas não conseguia se lembrar de quem era devido à impressão superficial que a pessoa deixou nele. Nesse ponto, Audrey lembrou de outro problema. O Sr. Ward e o Sr. Starr se conhecem, e o Sr. Starr conhece o Sr. Moon. Então, o Sr. Ward conhece o Sr. Moon. Ela inconscientemente avaliou a pessoa na extremidade inferior da longa mesa de bronze, mas não conseguiu ler nada de útil no Sr. de Germain, Sparrow. Quanto a Alger, ele se virou para olhar para a lua após alguns segundos de reflexão. Ele disse com alguma deliberação: o Sr. Tolo acabou de mencionar que os tempos estão mudando. Embora os membros importantes do sanguíneo possam não saber dos prós e contras, em seu nível, eles mais ou menos sentirão algo e farão os preparativos. A razão pela qual esta figura importante deseja conhecê-lo é uma ação de sondagem e vigilância. Você só precisa agir como costuma fazer, mas posteriormente haverá alguns testes e missões. Como eu imaginei. Um segundo teste e missão começará. Eu me pergunto que revelação o antepassado deu. Enlina sentiu e disse ao enforcado: obrigado. Com a pergunta respondida, Force, que estava se segurando todo esse tempo, finalmente falou: Sr. Moon, a informação que você me deu sobre o antigo castelo, abandonado foi altamente problemática. Havia 2 fantasmas antigos, mas na área subterrânea havia uma porta. Selado atrás da porta está um poderoso poder corruptor. Contanto que alguém entre na região onde os fantasmas antigos estão, eles serão corrompidos. Isso. Enlin franziu a testa ligeiramente. Ele não estava furioso e, em vez disso, sentiu que a descrição dela estava completamente certa. Se a pessoa que forneceu a inteligência soubesse que havia 2 fantasmas antigos, ele não teria ignorado aquela porta. Como um sanguíneo nobre e culto, Enlin nunca desejou que ninguém sofresse perdas ou danos por causa de seus erros ou negligência. Ele ficou bastante perturbado com isso enquanto pensava e disse solenemente: vou investigar a fonte e lhe dar uma resposta. Como Force voltou em segurança, ela não se importou muito. Ela respondeu concisamente, indicando que estava esperando o resultado. Quanto a ser salva pelo Sr. Bobo, com isso acontecendo uma vez por mês ou até 2 vezes por mês, ela já havia perdido a conta. Ela estava preparada para fazer qualquer coisa que o Sr. Tolo a instruísse a fazer no futuro. Depois que terminaram a conversa, Audrey ficou um tanto preocupada. Ela perguntou por curiosidade: você sabe o que provocou essa força corruptora? Force balançou a cabeça. Não sei. Com o Sr. Tolo não compartilhando nenhuma informação, e como ela não tinha nenhuma entrada no diário de Roselle para trocar pela resposta ao cartão da blasfêmia, Audrey retraiu seu olhar e ouviu atentamente a conversa dos outros membros. Depois de um tempo, o segmento de aprendizado chegou ao fim quando o clube de tarô chegou ao fim. Os membros se levantaram e se curvaram diante da existência no final da longa mesa de bronze para se despedir de ele. Desta vez, Leonard não pareceu muito lento. A luz vermelha escura se dissipou quando ele voltou ao mundo real. Na frente dela estava uma luva vermelha que ele não usava. Neste momento, uma voz ligeiramente envelhecida de repente soou em sua mente: em que sonho você entrou agora há pouco? O velho acordou. Leonard primeiro ficou encantado antes de soltar um suspiro de alívio. Ele não respondeu imediatamente a Palais Zoroaster enquanto deliberava sobre uma resposta. Diga, é possível que, em determinados momentos, Wayne Dantes seja a Zikegers disfarçado com algum item em particular? Depois de saber que Wayne Dantes era uma identidade compartilhada, ele começou a duvidar da teoria original do velho. Isso porque esse parasita chegou a uma conclusão com base nas diferentes aparências e auras de Azikegers e Wayne Dantes. Além disso, nem todos os abençoados do Senhor Louco pareciam idênticos a Wayne Dantes, nem todos eram além do caminho do vidente. Portanto, uma vez que uma identidade compartilhada era necessária, isso significava que eles empunhavam um item místico ou artefato selado que permitia que eles se transformassem em outra pessoa. Junto com a antiga aura de ser um abençoado causando alguma interferência, não era impossível para um anjo cometer um erro de julgamento. Palais Zoroaster ficou em silêncio por 2 segundos antes de dizer: você me lembrou. As Zikegers têm uma máscara que permite que ele se transforme em qualquer pessoa. Capítulo 964, Causa da morte de Medici como esperado. Depois de confirmar sua hipótese, Leonard não insistiu no assunto ao retornar ao assunto em questão. Velho, você não perguntou em qual sonho eu entrei? Sim, no dia em que buscamos vingança contra Incisangwil,
O irmão de Amon e um rei dos anjos apareceram. Em sua mente, a voz ligeiramente envelhecida não respondeu imediatamente. Depois de alguns segundos, houve um suspiro. É exatamente como eu esperava. Assuntos relacionados a 0 a 08 geralmente atraem Adam. Felizmente, escolhi dormir antes do tempo. Leonard não teve tempo de refletir sobre as palavras de Palles Zoroaster enquanto gritava instintivamente: velho, vê, você disse o nome dele. O olhar de Adam estava prestes a ser lançado, ou poderia já ter pousado sobre eles. A voz ligeiramente envelhecida riu. Você realmente sabe sobre o traço de Adam. No entanto, eu mencionar ele não importa. Ele só vai imaginar que outra pessoa está falando sobre ele. Claro, não há necessidade de você saber muito. Isso definitivamente fará você pensar nisso ocasionalmente. Uma vez que isso aconteça com muita frequência ou a uma distância física próxima, Adam também saberá disso, assim como 0 a 08. Além disso, a influência de 0 a 08 é limitada a uma cidade enorme, enquanto a de Adam é o mundo inteiro. Tão horrível quanto Amon. Outra forma de horror. Leonard se recompôs e se forçou a parar de pensar em Adam enquanto ruminava sobre o que Palles Zoroaster havia dito. De repente, ele quase deixou escapar sem suprimir a voz. Velho, você dormiu não porque estava fraco, mas porque estava com medo de encontrar o irmão de Amon. Ah! Palles pigarreou sua garganta. Foi resultado de ambas as razões, mas elas não se contradizem. Depois de dar a você os 2 vermes do tempo, minha condição piorou novamente. Sob tais circunstâncias, como devo lidar com o rei dos anjos e esconder minha existência? Já estou velho, fraco. Não há necessidade de tais desenvolvimentos, então é quase necessário que eu me esconda. Leonard ficou momentaneamente sem palavras e disse depois de alguns segundos: Amon e seu irmão devem ser mais velhos que você. O antigo deus do sol é um deus antigo antes do cataclismo. Sem esperar pela resposta de Palles Zoroaster, ele soltou um suspiro de alívio. Isso quer dizer que, por causa do seu ato de se fechar e dormir, aquele rei dos anjos não descobriu um problema comigo? Palles riu. Não, foi descoberto. A expressão de Leonard afundou quando ele quase olhou em volta freneticamente. Ele suspeitou que Adam estava sentado em algum canto, ouvindo silenciosamente sua conversa com o velho. Nesse momento, Palles Zoroaster acrescentou: você estava muito próximo de ele. Você acha que pode se esconder de um rei dos anjos que acomodou a singularidade do caminho do espectador? Além disso, você provavelmente gritou velho de forma indelicada no momento mais crítico. Leonard ficou surpreso ao responder inconscientemente. Você ouviu? Ele suspeitava que o velho o tivesse ouvido, mas escolheu deliberadamente ignorá-lo por medo de ser descoberto por Adam. Não. A voz, ligeiramente envelhecida de Palles brincou: não preciso ouvir para saber o que você faria. Como posso não saber que tipo de pessoa você é? Em meio ao constrangimento de Leonard, Palles Zoroaster continuou: Adam definitivamente sabe que você foi parasitado, mas como eu me selei e estava dormindo, ele não descobriu quem estava parasitando você. Os semideuses com tais habilidades não são muitos, mas também não é um número muito pequeno. É mesmo. Leonard instantaneamente soltou um suspiro de alívio. Ele estava mais preocupado em ter Adam vendo o velho antes de retornar para informar o blasfemador Amon. Com isso em mente, Leonard levantou uma questão que vinha se perguntando durante todo esse tempo. Velho, o que é o rei dos anjos? Palles Zoroaster não perguntou onde Leonard havia aprendido esse conceito, pois ele simplesmente explicou: aqueles que cedem a sequência 1, mas ainda não se tornaram uma divindade. Se estamos falando especificamente dos 8 reis dos anjos, além daqueles que atendem à definição anterior, são eles que serviram ao antigo deus Sol antes do cataclismo. O que significa exceder a sequência 1, mas ainda não se tornou uma divindade. Como isso é alcançado? Ao acomodar a chamada singularidade. Leonard tinha a intenção de perguntar, mas desconfiava que o velho não responderia em detalhes. Aos poucos, ele decidiu primeiro falar sobre outros assuntos antes de encontrar uma oportunidade para levantar essa questão novamente. Ele refletiu por um momento e disse com uma voz reprimida: durante a batalha por vingança com Insizanguil, enfrentei imensa adversidade, a ponto de não ser capaz de olhar para o meu inimigo de frente, muito menos usar o feitiço Luxipon. Quando a busca por sua ajuda falhou, escolhi cantar o nome honorífico do Senhor Tolo e recebi uma resposta.
Depois que tudo acabou, eu me encontrei indo para um antigo palácio como se estivesse sonhando. Estava acima da névoa cinza sem limites. Antes que Leonard terminasse sua descrição, Palès, que estava ouvindo em silêncio, interrompeu-o. Você conheceu o louco? Sim, sua aura é muito mais profunda que o mar, mais alta que as montanhas. Sua figura estava encoberta pela névoa cinzenta, impedindo qualquer um de vê-la claramente. Leonard relembrou seu encontro e descreveu de maneira poética. Ele estabeleceu uma organização, realizando um conselho divino, verdadeiro, toda segunda-feira à tarde. Já sou um dos membros. Palès ficou em silêncio mais uma vez e não disse uma palavra por um bom tempo. Só depois de um tempo ele disse, o louco permitiu que você me contasse isso. Sim. Sentado ali, Leonard acenou com a cabeça e soltou uma voz reprimida no ar enquanto dizia velho, você o conhece? Palès Zoroastes suspirou e disse, não, mas posso adivinhar as origens dele. Você não precisa perguntar o que é porque não vou lhe dizer. E, esta pode ser uma oportunidade para você. Caso contrário, será difícil para você se tornar um semideus. Leonard ficou boquiaberto antes de fechar a boca. Ele parou de mencionar a reunião do tarot porque o senhor louco não lhe dera permissão para entrar nos detalhes de outros assuntos. Ele pensou e disse, velho, existe outro rei dos anjos chamado Medici, conhecido como o anjo da guerra. Palès reconheceu concisamente, você também pode se referir a ele como anjo vermelho. No entanto, ele morreu há muito tempo. Você estava perto de onde ele morreu. Onde? Leonard ficou surpreso, mas não teve a menor impressão de que isso estivesse acontecendo. Palès zombou. As memórias de vocês do caminho da meia-noite são tão terríveis. Lembro que sua deusa não era assim. Você ainda se lembra da ruína encontrada sob Baclund? O Império Unido Tudor Transueste. O lugar onde a lista Tudor se tornou imperador de sangue? Leonard perguntou em iluminação. A voz ligeiramente envelhecida de Palès Zoroastes ressoou mais uma vez. Isso mesmo. Enquanto Leonard tentava descobrir a lógica embutida neste assunto, ele informou ao velho sobre o espírito maligno. A alma remanescente de Medici se fundiu com os dois anjos da família Sauron e Enyorn, tornando-se um novo espírito maligno. Palès repetiu as palavras de Leonard em descrença. Em seguida, ele não conseguiu esconder sua diversão e disse, os três eles são arqui-inimigos absolutos, do tipo que não suportam a existência um do outro. Pensar que eles estão juntos na morte, fundidos como é verdadeiramente deve ser bastante animado. Leonard não sabia do que o velho estava rindo quando perguntou inconscientemente, eles são arqui-inimigos? Palès segurou o riso quando disse, sim, a razão pela qual Medici falhou e foi capturado foi porque ele estava lidando com um ancestral de Sauron que havia caído na armadilha seu. Não é que ele não estava preparado, mas isso estava focado principalmente no lado da demônia primordial. Surpreendentemente, a lista Tudor de repente enlouqueceu. E, neste assunto, Amon e Adon tiveram um papel bastante importante. Aquele espírito maligno é um inimigo de Adon. Porque o Imperador de Sangue iria querer capturar Medici e os dois anjos, de Sauron e Enyorn. O lugar onde eles morreram foi no palácio onde a lista Tudor estava tentando se tornar o Imperador de Sangue. Eles eram os materiais rituais necessários para se tornar um verdadeiro deus. De acordo com o Senhor Tolo, Adon está um passo mais perto da divindade depois de obter 0 a 08. Isso também é considerado uma reunião de materiais. Amon está lidando com o velho por motivos semelhantes. Leonard tinha algumas teorias e teve vontade de perguntar, mas acabou se contendo. Ele temia tocar em assuntos altamente secretos, fazendo com que o velho reagisse negativamente. Ele planejava encontrar uma oportunidade no Tarot Club para perguntar sobre esses assuntos. Após um breve silêncio, Leonard olhou para a porta fechada e disse com voz abafada, o senhor louco e a igreja chegaram a um certo grau de cooperação tácita. Essa é a implicação, se ninguém está investigando você, respondeu Palès Zoroastes de maneira bastante direta. Leonard sentiu indiscernivelmente. O que eles vão me arranjar para fazer a seguir? Arranjo. Recompensá-lo pelos serviços prestados e permitir que você avance para a sequência 5 depois de terminar de digerir a poção. Então, você receberá uma equipe Red Gloves e será enviado para completar missões. Caso contrário, eles podem enviar você para uma grande diocese como Baclund para ser um diácono encarregado de certos assuntos, disse Palès sem muita preocupação. De volta a Baclund.
Klein parece estar planejando algo em Backlund. Os pensamentos de Leonard foram repentinamente liberados. Ele não conversou com o velho novamente. Quando ele caiu contra a parede e embalou a cabeça com as mãos, sentando-se vagarosamente. Tarde da noite, na cidade fronteiriça de East-Westballon, do lado de fora de uma fileira de armazéns. Vestido com um terno formal, Wayne Dantes, com suas costeletas brancas, segurava uma bengala incrustada de ouro. Depois de trocar sinais e contrassinais com o oficial de plantão, observou o oficial abrir a porta do depósito e ouviu dizer de forma descontraída: "Está tudo dentro. Confira a mercadoria e desloque você mesmo. Além disso, pague-me o valor restante antes de sair." Wayne Dantes assentiu levemente e pesou a mala na mão. Nele havia 5.000 libras em dinheiro, inteiramente da entrada de Maisanches. Neste momento, duas figuras observavam silenciosamente este desenvolvimento a 2 armazéns de distância em um prédio de 3 andares. Capítulo 965. Breve crise no último andar de um pequeno prédio. Um homem de cabelos pretos e olhos castanhos vestindo roupas escuras estava olhando para o negócio de armas não muito longe. Este homem, que parecia ter cerca de 28 anos, não pôde deixar de dizer: "Ele realmente pegou Maisanches. Oh, santo Senhor das Tempestades, Alfred, se eu soubesse que acabaria assim, poderíamos muito bem ter feito a missão nós mesmos. Mesmo se todas as despesas forem deduzidas, ainda devemos ganhar pelo menos 20.000 libras." O homem ao lado dele era um jovem em um sobretudo preto. Ele parecia ter cerca de 24 anos e tinha cabelos loiros resplandecentes e olhos azuis que lembravam um lago. Ele tinha uma boa aparência. Sendo tratado como Alfred, ele balançou a cabeça e disse: "Não, isso seria muito perceptível." A lealdade de Maisanches sempre foi obscura. Antes de descobrir sua opinião sobre o assunto, discutir precipitadamente um acordo de armas com ele é extremamente perigoso. Wayne Dantes é capaz de ganhar 20.000 libras porque se atreve a correr o risco. O homem de cabelos pretos e olhos castanhos imediatamente zombou. Pensar que Alfred Hall, que liderou algumas dezenas de homens para atacar um batalhão com mais de 1.000 soldados, diria que não ousa correr riscos. Alfred lançou um olhar para ele e disse: "Pagani, isso não é a mesma coisa. Isso aconteceu porque eu estava confiante em acabar com o centro de comando deles. E uma vez que há falta de liderança, 1.000 tropas dispersas podem não ser tão formidáveis como 1.000 porcos. Além disso, a transação desta vez é apenas um teste. É para estabelecer comunicações e estabelecer um canal. Se for feito por nós, quem somos nós para procurar na próxima vez? E nas subsequentes? Se continuarmos nisso, acabaremos nos expondo. Quando isso acontecer, será uma questão diplomática. Além disso, com os acordos se aprofundando e ampliando, quem sabe se isso atrairia a atenção dos semideuses de outras facções. Isso significaria perigo." "Ah", disse Pagani com um sorriso. "Como os semideuses podem ser tão livres para prestar atenção a tais negócios de armas de pequena escala? Cada facção tem um número limitado de semideuses. Há muitos assuntos esperando por eles." "Eu sei. Estou apenas dando um exemplo", Alfred respondeu de maneira séria. Pagani não insistiu no assunto e voltou seu olhar para Wayne Dantes, que estava do lado de fora do armazém. "Dizem que esse cavalheiro é muito generoso. Ele doou ações no valor de mais de 10.000 libras para a igreja da meia-noite logo depois de chegar a Backlund. É esse o estágio inicial de investimento de que você costuma falar? Além disso, ele parece estar trabalhando na mesma fundação de caridade que sua irmã, TSK. Esses homens são muito bem-vindos com as jovens. Ele é bonito e tem um comportamento notável. Ele é inteligente, experiente e tem o artifício. Ele já viu todos os tipos de mulheres e está na idade de se estabelecer. Alfred, você tem que avisar ao Drake que um playboy sempre será um e que o caráter moral de alguém é uma falha que nunca pode ser corrigida. Você não pode deixar o joia mais deslumbrante de Backlund seja tomada por este sujeito." Alfred virou a cabeça para encarar Pagani. "Não há necessidade de você mostrar qualquer preocupação com tais assuntos. Audrey não é uma jovem sem noção. Seu conhecimento do mundo é muito mais maduro do que você imagina. Além disso, meu pai e minha mãe estão em Backlund. Eles têm a capacidade de evitar que coisas desagradáveis aconteçam." Ao dizer isso, Alfred olhou para o depósito de armas próximo e fez uma pausa. "Na verdade, Maisanches enviou a Giz. Vou cumprimentá-lo."
Este não é o melhor momento para nos encontrarmos, certo? Quando Pagani estava prestes a dizer uma palavra, Alfred já havia se virado para descer as escadas. Klein, na forma de Wayne Dantes, não trouxe nenhum criado. Ele segurou sua bengala incrustada de ouro, e ficou com o representante de Maisanches, Agis, do lado de fora do armazém. Eles observaram enquanto caixotes de munição eram carregados e carregados em carruagens. Nesse momento, ele meio que virou o corpo ao sentir algo e olhou para outro lugar. A pessoa que se refletia em seus olhos era um jovem vestindo um sobretudo sem chapéu. Seu cabelo loiro estava penteado para trás e seus olhos azuis pareciam um lago sob um céu claro e brilhante. Ele era alto com uma boa construção. Cada movimento seu exalava um senso indescritível de dignidade. Mesmo sem nenhuma tropa ao seu redor, a autoridade que ele exercia era óbvia. Alfredo. Agis notou o homem também quando lhe gritou de surpresa encantada. Alfred. O segundo irmão mais velho da senhorita Justiça. Esse sentimento lembra aquele do caminho do árbitro. Klein levantou a mão direita e tirou a cartola para pressioná-la contra o peito como uma forma de saudação. Depois que Alfred Hall cumprimentou Agis, ele se virou para olhar para Wayne Dantes. Seu personagem está amplamente espalhado por Backlund. Até eu já ouvi falar de você, apesar de estar em Astbalon. Personagem. Um personagem em fazer negócios de armas. Klein satirizou enquanto ria. Só estou fazendo coisas que acredito que precisam ser feitas. Alfredo assentiu. Eu acredito que não há necessidade de nenhuma autoapresentação. Agis deveria ter me mencionado para você. Sim, Coronel Hall, respondeu Klein com um sorriso. Eu só soube que a senhorita Audrey tem outro irmão aqui no continente sul depois que cheguei, que ele serviu nas forças armadas prestou serviços impressionantes. Alfred olhou para o rosto de Wayne Dantes e mudou de assunto. Achei que você aproveitaria a oportunidade para trabalhar na Loen Charitable Society Foundation, mas você me surpreendeu ao escolher vir para o continente meridional. Klein manteve o sorriso de antes. Para um estranho realmente entrar em um círculo preexistente é bastante impossível apenas fazendo doações, fazendo caridade organizando bailes e banquetes. Alfred respondeu concisamente, muito sábio. Depois de trocar algumas gentilezas, ele perguntou a Agis, aconteceu alguma coisa em Kokawa? Parecia bastante sério. Agis esboçou um sorriso. Não tenho muita certeza. Eu estava escondido em um bunker subterrâneo na residência do general. Mais tarde, ouvi dizer que houve uma tempestade com raios na Revival Square. Tempestade de raios. O olhar de Alfred voltou-se para Wayne Dantes novamente. Klein assentiu e disse, de fato. O hotel em que eu estava hospedado não fica muito longe da Revival Square. Eu vi raios contínuos atingindo aquela área. Tudo isso aconteceu durante o dia. O olhar de Alfred voltou-se novamente para Agis. O que aconteceu com a cena no final? A maior parte da área estava em ruínas. Havia marcas de relâmpagos. Agis não escondeu a verdade. Alfred acenou com a cabeça gentilmente e apontou para o lado antes de dizer a Agis e Wayne Dantes, ainda tenho outros assuntos para resolver. Podemos conversar novamente quando surgir a oportunidade. Vejo você de novo, respondeu Klein educadamente. Isso os fazia parecer estar em uma reunião social em vez de estar fora de um depósito de munições. Ele estava assistindo Alfred Hall sair quando seu corpo tremeu. Sua cabeça fez uma virada abrupta para o lado. Nas florestas primitivas que cobriam o leste e o oeste de Balon, uma figura foi lentamente delineada com as costas curvadas. Ele tinha um rosto carnudo com pele levemente morena. Suas roupas eram largas e ele tinha um florete na cintura. Em sua mão estava uma máscara de prata. Olhando para os lados, esta figura endireitou seu corpo. Ele não era outro senão o almirante Elwell, que havia entrado anteriormente no submundo. No entanto, neste momento, dois aglomerados de chamas vermelho-sangue estavam queimando em suas órbitas. Ele parecia completamente diferente de antes. Estou morrendo de fome. Lwell abriu a boca, deixando escapar um suspiro, que parecia sair de seu peito. Ele então lançou seu olhar em uma direção diferente, murmurando, o dono desta marionete está ali. O destino nos uniu novamente. Ele tem um item do caminho do caçador. É perfeito para me reabastecer. Assim que ele disse isso, uma boca ensanguentada apareceu na bochecha esquerda do rosto de Lwell. Abriu e fechou como dizia, me disse, o que precisamos lidar primeiro, é a nossa sobrevivência.
Depois que esta marionete perder sua conexão com seu dono, não será diferente dos mortos. O espírito remanescente retornará rapidamente ao submundo e não ser capaz de manter o corpo. E sem o submundo dentro dele, inevitavelmente seremos enfraquecidos até nos dissiparmos. Sim, o assunto mais urgente agora é encontrar outro guardião. Outra boca apareceu na bochecha direita de Luel. Rangel me disse imediatamente zombou. Sauron, Inor, vocês dois foram mulheres no passado. Sua natureza como anjos foi deixada no lixo por sua causa. Aquele sujeito foi capaz de resistir aos arranjos de 0 a 08 várias vezes, dando a entender que ele definitivamente não é simples. Com uma chance de prendê-lo, como podemos desistir? Uma vez que esta marionete morresse, completamente, as coisas não seriam tão simples novamente. Além disso, o item do caminho do caçador nele pode efetivamente estender nossa existência. Assim que acabarmos com ele, não seria tarde demais para encontrar um guardião. A rachadura sangrenta na bochecha esquerda de Luel imediatamente zombou. Me disse, você sacrificou seu cérebro para o verdadeiro Criador? Aquele sujeito claramente avançou. Em nossa condição atual, derrotar um feiticeiro bizarro não é difícil, mas matá-lo é quase impossível. Medici não ficou frustrado e, em vez disso, riu profundamente. Isso não é algo insolúvel. Contanto que você me permita cantar o nome honorífico de meu senhor, ajudantes chegarão imediatamente. Um guardião pode até ser automaticamente trazido aqui. A boca na bochecha direita de Luel abriu e fechou imediatamente. Sauron, vamos trabalhar juntos para detê-lo e procurar um guardião. Tudo bem. A boca na bochecha esquerda de Luel não hesitou em responder. Ao ver isso, Rangel me disse riu. Vocês dois caíram nessa. Meu objetivo foi alcançado. Posso confirmar que vocês dois eram mulheres anteriormente. As duas bocas nas bochechas de Luel rugiram. Calha a boca. Estamos unidos há 2000 anos. Não saberíamos que truques você está tramando. Não há necessidade de lutar novamente. Enquanto eles falavam, as cores ao redor do almirante Luel instantaneamente se saturaram e se empilharam umas sobre as outras. Ele havia entrado no mundo espiritual e começou a atravessá-lo. Fora do depósito de munições, Clem finalmente retraiu o olhar quando sua premonição de perigo desapareceu. Por um momento, ele teve uma sensação desconcertante, mas foi incapaz de projetar a cena correspondente em sua mente. O que aconteceu? Clem murmurou para si mesmo. Sem esperar mais, ele jogou a mala em sua mão para o oficial encarregado de entregar e assumir. Então, ele disse a Giz, o resto é seu. Você pode me dar o resto do pagamento. Ele estava se referindo à caixa pesada cheia de barras de ouro e moedas. A Giz planejava beber com Wayne Dantes após a conclusão do negócio para comemorar seu sucesso e discutir quaisquer negócios futuros. Ele nunca esperou que Wayne Dantes estivesse com tanta pressa para partir. Tudo bem. Está na carruagem, ele apontou e disse. Alfred, que já havia caminhado bastante, virou a cabeça para olhar, perplexo. Ele não sabia ao certo por que Wayne Dantes não estava seguindo o procedimento pré-designado. Capítulo 966, Trem vendo Alfred olhar, Clem voltou com um sorriso e acenou com a cabeça gentilmente. De repente, sentia algum perigo. Com isso dito, ele se virou calmamente e se dirigiu para a carruagem que a Giz havia apontado. Perigo. Alfred repetiu a palavra suavemente enquanto examinava, cautelosamente os arredores, mas não conseguiu encontrar nada estranho. Ele diminuiu o ritmo, observando constantemente o ambiente antes de retornar ao prédio de 3 andares próximo com uma vigilância fora do comum. Pagani olhou para a expressão pesada de Alfred e perguntou, sentindo-se um pouco confuso, o que aconteceu? Ele estava bem longe do negócio de armas, então não ouviu a conversa deles. Alfred caminhou até a janela e olhou para o comboio que se preparava para partir depois de carregar as munições. Ele ponderou e disse, Wayne Dantes saiu repentinamente, dizendo que sentiu perigo. Perigo? Pagani não ignorou enquanto olhava cautelosamente ao redor. Ele não notou nada de errado mesmo quando os homens de mais Anches deixaram a região e desapareceram na escuridão. Ele, então riu. Alfred, acho que você é sensível demais. Acho que é só porque Wayne Dantes é um covarde e não quis ficar aqui por muito tempo. Alfred retraiu o olhar e franziu a testa. Talvez. Após retornar ao hotel, Clem fez Enzo, que havia se tornado um rapaz mestiço, abrir a mala em sua mão.
Ele pegou as moedas e barras de ouro uma a uma e fez a contagem. Foi avaliado em um total de 30.000 libras de ouro Loen. Felizmente, meu acordo anterior com a senhorita Messenger é de 10.000 moedas de ouro Loen. Não preciso fazer nenhuma conversão adicional. Sentado vagarosamente na poltrona reclinável, Klein bebeu doce e azedo mas refrescante guardar enquanto monitorava o trabalho de sua marionete. Depois que Enzo separou os itens, ele pegou a gaita do aventureiro e soprou nela. René Titiniquet saiu do vazio com as 4 cabeças loiras de olhos vermelhos nas mãos. Era como se ela estivesse constantemente por perto. Seus 8 olhos se voltaram para a pilha de moedas e barras de ouro que haviam sido separadas. Depois de alguns segundos, as 4 cabeças na mão de René Titiniquet disseram, muito bom. No futuro, as missões vão custar mais. Qual é a lógica por trás disso? Por que você está aumentando o preço após a missão, apesar de eu pagar tão rapidamente? Klein ficou surpreso quando perguntou com as costas eretas, o quê? As 4 cabeças loiras de olhos vermelhos de René Titiniquet assentiram seriamente. Missão. Preço. Depende de sua habilidade para ganhar dinheiro. Eu nunca esperei isso. Klein ficou boquiaberto, mas não conseguiu responder. Afinal, tais questões eram decididas exclusivamente pelo ajudante. Além disso, com ele avançando para a sequência 4 e se tornando um semideus, as missões nas quais ele precisava da ajuda dela no futuro provavelmente aumentariam em dificuldade e perigo. Era aparentemente razoável aumentar o preço. Depois que René Titiniquet engoliu as moedas de ouro e desapareceu da sala, Klein refreou seus pensamentos e começou a fazer cálculos sobre sua riqueza atual. Minhas despesas foram bastante significativas recentemente. Fiquei com 17.275 libras em dinheiro e 65 moedas de ouro. Esta pilha de barras de ouro vale 25.000 libras. Isso perfaz um total de mais de 40.000 libras. Não é algo para descartar em todo o reino de Loen. Já posso comprar um feudo e um pouco de terra para cultivar. O comércio de armas com certeza é lucrativo. René Titiniquet precisava de moedas de ouro, então o que restava eram barras de ouro. Levantando-se e lançando as barras de ouro acima da névoa cinza, Klein caminhou até a janela e lançou seu olhar para o norte. Com o assunto chegando ao fim, ele estava pronto para retornar a Baclund. Olhando para o horizonte, Klein de repente suspirou, silenciosamente. Baclund. Norte Borough, Baclund University of Technology. Audrey estava visitando o campus com alguns funcionários da Loen Charity Bursary Foundation. Ela estava vestida com um vestido verde claro simples. Em sua cintura havia um cinto de couro branco sem adornos. Seu cabelo loiro tinha um chapéu velado com flores em fita que mostravam seu lado brincalhão. Ela não usava nenhum outro acessório além de uma pulseira de prata no pulso esquerdo. Ela não parecia diferente de uma aluna que vinha de uma família que só poderia ser considerada de classe média. Nos últimos dias, ela frequentou escolas primárias públicas que fazem fronteira com East Borough e visitou as escolas técnicas na área ao redor de Baclund Bridge. Ela já conhecia as roupas adequadas para a ocasião, não tratando a caridade como mais uma cena social. Seus olhos verdes e límpidos dispararam levemente enquanto ela usava um leve sorriso enquanto observava os alunos que iam e vinham. A Baclund University of Technology havia enviado recentemente suas cartas de aceitação e era o dia da matrícula para a nova turma de alunos. A matrícula deveria ter acontecido no final de agosto ou início de setembro, mas como uma universidade recém-reestruturada, os exames de admissão da Baclund University of Technology foram mais tarde do que as outras universidades. Isso também atrasou os resultados, o que também fez com que os alunos que se inscreveram na escola também tivessem participado de exames de outras universidades ou já tivessem sido aceitos. Portanto, eles anteciparam o trabalho de registro para confirmar os números de matriculados antes de decidir quantos alunos mais precisavam ser aceitos. Devido a isso, Audrey e a equipe da Loen Charity Bursary Foundation vieram ajudar o primeiro lote de candidatos aprovados a concluir o procedimento de matrícula. Onde quer que ela pudesse ver, ela descobriu que os alunos no campus tinham uma expressão radiante, e cada ação que eles faziam exalava uma confiança óbvia. Suas palavras e ações tinham um vigor indescritível, que parecia ter uma esperança imensa no futuro que lhes permitia ver a luz. E esse sentimento era completamente diferente das poucas escolas primárias públicas que Audrey havia experimentado no passado.
Os alunos eram grosseiros e barulhentos ou silenciosos e sombrios. Uma característica comum deles era serem inquietos e confusos. Sempre que encontravam estranhos de status, ficavam apreensivos. Seus olhos eram opacos, sem o espírito que os jovens deveriam ter. Eu realmente gostaria que essas crianças tivessem a chance de receber educação superior e serem como os alunos daqui, onde podem trabalhar duro para um futuro melhor. Enquanto Audrey suspirava silenciosamente, ela desviou o olhar para uma dupla de homens e mulheres que provavelmente eram irmãos. O irmão mais velho claramente entrou na sociedade e começou a trabalhar. Ele usava um chapéu de seda e um terno formal preto bastante fino. Ele parecia estar na casa dos há 30 e tinha o ar de um funcionário público. Ele pegou emprestado uma câmera bastante antiga de algum lugar e a colocou em um tripé. Ele gesticulou para que sua irmã mais nova se movesse e ajustasse sua pose enquanto procurava um melhor ângulo. A irmã tinha cerca de 17 ou 18 anos, e seu cabelo preto simplesmente caía em cascata. Seus olhos castanhos tinham um olhar de exasperação, mas ela não disse uma palavra enquanto ouvia seriamente as instruções de seu irmão. Essas combinações estavam por toda parte no campus. Alguns deles tinham pais e filhos, enquanto outros eram grupos de amigos. Que cena linda! Audrey desviou o olhar e continuou, avançando. Era uma praça e no meio dela havia uma locomotiva a vapor desativada. Seu corpo maciço estava ali com orgulho, adicionando vibrações industriais à Björklund University of Technology. Hoje, a gigantesca locomotiva a vapor expeliu fumaça enquanto puxava seu longo corpo para a plataforma antes de desacelerar uma parada. Uma menina mestiça de 7 ou 8 anos que parecia uma boneca, segurava a mão da mão enquanto ela esperava em uma longa fila. Ela perguntou a seu pai, que também era mestiço com herança de Loen e Ballon, sobre Desibai. Em meio à sua confusão, ela viu um cavalheiro com costeletas brancas e uma cartola segurando uma bengala incrustada de ouro. Ele tinha um criado de pele morena enquanto caminhava em direção à primeira classe. O servo olhou em volta com curiosidade e disse, Senhor, a situação recente é diferente do que eu imaginava. Achei que o povo de Ballon levaria uma vida dura e difícil, com um ambiente miserável, caótico, pobre e reprimido. Mas não havia nenhum deles. Até bebíamos guadar e fumamos cigarros e haste Ballon. Havia até algumas pessoas que podiam pagar bicicletas. Como você sabe, embora eu tenha sangue Ballon em mim, nasci em Björklund. Nunca estive no continente do sul. Claro, meu dutanese ainda não é tão ruim. O muito nobre cavaleiro de meia-idade riu e acenou com a bengala. Isso porque só fomos para as cidades e regiões que não são tão ruins. As pessoas mais tristes de Ballon estão nas aldeias, nas plantações. Vê-los. Como se percebesse a atenção da garota, o cavaleiro com seus profundos olhos azuis e seu servo, olharam e deram um sorriso caloroso. Os cantos de seus lábios claramente se curvaram, revelando 8 dentes antes que eles assentissem suavemente, desviassem o olhar e continuassem seu caminho. Em pouco tempo, a menina e seus pais embarcaram na locomotiva a vapor e encontraram seus lugares. Quando o apito soou novamente, a garota viu um homem de pele morena escura, traços faciais suaves e caroços vermelhos na bochecha se aproximar com a cabeça baixa. Sua mão pressionou o chapéu enquanto ele caminhava rapidamente pelo corredor e se dirigia para o início do trem. O homem bateu na divisória antes de entrar rapidamente no compartimento do operador e disse ao maquinista, todos os comissários do trem foram trocados por nossos homens. A ponte à frente é onde o sacrifício será realizado. Com um bigode grosso, o maquinista acenou com a cabeça e disse, que Deus esteja satisfeito com os itens de sacrifício neste trem. Vamos esperar que possamos ganhar a vida eterna no reino. Hoje, a locomotiva a vapor passou por baixo de uma ponte antes de passar por uma enorme ponte. Depois de uma longa viagem, finalmente chegou ao seu destino, o cais. A menina de sangue mestiço, parecida com uma boneca, estava um pouco sonolenta e não estava mais tão animada quanto antes. Sob a liderança de seus pais, ela seguiu a multidão e avançou em direção à porta. Havia alguns atendentes na porta que ajudavam alguns passageiros a retirar suas bagagens. Quando a menina e seus pais passaram, esses atendentes curvaram os cantos dos lábios e revelaram 8 dentes, exibindo um sorriso caloroso. Depois que a garota pulou na plataforma, ela olhou para eles inconscientemente. Ela viu figuras do lado de fora da porta, discutindo algo. Entre eles estava o condutor do trem, assim como o homem com caroços na bochecha.
Um segundo depois, essas pessoas viraram a cabeça e curvaram os cantos dos lábios, revelando 8 dentes. A garota retraiu o olhar e saltitou enquanto deixava a plataforma com seus pais. Capítulo 967. Revelação. Ventos frios sopravam pela plataforma à noite, fazendo com que as lâmpadas de gás penduradas balançassem. A luz do crepúsculo se estendia e diminuía de tempos em tempos nessa cena, permitindo que a locomotiva a vapor estacionada silenciosamente nos trilhos oscilasse entre se esconder nas sombras ou escapar da escuridão. Tinha uma sensação indescritível de melancolia e morte. Nesse momento, um esquadrão de policiais quadriculados em preto e branco entrou na plataforma. Sob a liderança do gerente de plantão da companhia ferroviária, eles caminharam até o enorme trem que parecia velho. Por alguma razão, depois que os passageiros desembarcaram, todo o pessoal do trem, inclusive o maquinista, voltou para o vagão e nunca mais saiu. Mandei pessoas para procurá-los tirá-los para descansar, mas eles rapidamente correram parecendo que haviam sido infligidos por uma doença. Tudo o que podiam fazer era gritar histericamente: eles estão todos mortos, eles estão todos mortos. O gerente de serviço ferroviário em um casaco azul segurava uma lâmpada, caminhando enquanto informava a polícia sobre a situação. Por seu corpo trêmulo e gaguejante, a polícia poderia facilmente perceber o extremo horror que havia nele. Era como se um toque repentino em seu ombro literalmente o fizesse pular e abandonar tudo para correr para a saída. Suas emoções contagiaram a polícia. Todos eles levaram as mãos à cintura enquanto pressionavam os coldres. Tocar. 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 Os sapatos de couro batendo no chão duro e sólido deixaram ecos reverberantes. A polícia seguiu o gerente de plantão e cautelosamente entrou na carruagem da frente. Dentro da carruagem, havia 2 pessoas sentadas em cada fila. Eles foram distribuídos à esquerda e à direita e ficaram longe das janelas. Naquele momento, eles estavam encostados nas costas de seus assentos, imóveis. Através da iluminação dos lampiões a gás do lado de fora e das lanternas em suas mãos, os inspetores que os conduziam rapidamente reconheceram a cena diante dele. Aqui estavam os funcionários da locomotiva a vapor. Eles usavam uniformes azuis que diferiam para homens e mulheres e estavam sentados em lugares diferentes em silêncio. Seus rostos estavam pálidos e seus olhos bem abertos. Embora não houvesse nenhum som de respiração, os cantos de seus lábios estavam curvados para cima, revelando 8 dentes. Todos os presentes sentiram seus cabelos se arrepiarem ao ver os sorrisos uniformes enquanto inconscientemente prendiam a respiração. Esta foi uma cena extremamente bizarra e aterrorizante. Tudo o que eles desejavam era dar meia volta e partir, iniciando as investigações apenas quando estava claro. O inspetor líder soltou 2 suspiros profundos antes de instruir os policiais ao lado dele: vá confirmar se eles estão mortos. Ao dizer isso, ele olhou para o gerente de plantão. Siga-o e veja se há alguém faltando ou excesso de pessoas incluídas. Tudo bem, policial, disse o gerente de plantão com a voz trêmula. Enquanto ele e os policiais se aventuravam mais fundo na carruagem, os outros policiais sacaram seus revólveres e permaneceram em alerta máximo. Num silêncio insuportável, o tempo passou lentamente até que, finalmente, um dos policiais parou no final da carruagem, virou-se e gritou: está confirmado. Todos eles estão mortos. O gerente da ferrovia gaguejou imediatamente depois dele: há 2 desaparecidos. O maquinista e o condutor do trem. O inspetor se acalmou significativamente ao perceber que nada havia acontecido durante todo esse tempo. Ele pensou e disse a todos os policiais: mantenha o estado atual dos cadáveres e aguarde uma autópsia. Enquanto isso, dividam-se em 2 equipes. Uma equipe deve se dirigir aos outros vagões para procurar o maquinista e o maquinista, enquanto a outra equipe deve verificar a cena em busca de pistas de informações relevantes. Assim que o sol nascer, iniciaremos as investigações. Com o pessoal do trem e os passageiros que estavam anteriormente a bordo, procuraremos quaisquer pontos em comum e peculiaridades. Apesar de muitos passageiros não apresentarem os documentos de identificação na compra das passagens, o fiscal acredita que é possível encontrar pessoas que se cadastraram e saber com elas sobre qualquer anormalidade no trem ou passageiros que mereçam atenção. Assim que ele disse isso, um vento frio cortante se agitou, soprando pela carruagem. Quando tudo isso acabou, o inspetor estava prestes a enfatizar suas ordens quando de repente percebeu algo errado.
Os funcionários da locomotiva a vapor que estavam em seus assentos ainda estavam com os olhos abertos, com o branco aparecendo e os rostos pálidos. No entanto, suas bocas fecharam em algum momento e não mostravam mais os 8 dentes. Dentro de um luxuoso quarto de hotel, as luminárias de parede brilhavam intensamente sobre a região acarpetada onde ficava uma escrivaninha. Klein havia se transformado em Germain Sparrow e estava sentado em um monolugar. Ele estava com a perna esquerda cruzada sobre a direita. Ao lado dela estava Enzo, que parecia um nativo. Na frente dela estava uma fileira de marionetes cultistas. Eles eram as pessoas envolvidas na tentativa de fazer um sacrifício na locomotiva a vapor, o homem com a bochecha protuberante, o maquinista e o maquinista. Eles circularam de diferentes ruas vestindo looks diferentes para se reunir aqui. Quem fez você fazer o sacrifício? Klein perguntou com uma voz profunda. Depois de avançar para a sequência 4 e se tornar um feiticeiro bizarro, ele não apenas foi capaz de ler os pensamentos da consciência superficial de sua marionete, como também pôde usar o controle aumentado dos fios do corpo espiritual para fazer coisas semelhantes à canalização espiritual. Claro, quanto mais alto o nível da marionete, mais pobres são os efeitos da canalização do espírito. Depois de um breve silêncio, o maestro, que era claramente Loen com pelos bastante grossos, disse inexpressivamente: é uma revelação de Deus. Qual Deus? Klein recebeu a xícara de porcelana de Enzo e tomou um gole. O condutor do trem respondeu atordoado: Deus é Deus. Não há outros. Klein abaixou a xícara e perguntou: como ele revelou sua revelação? O que foi dito exatamente? O maestro instantaneamente ficou reverente. Ele deu uma revelação através de um item divino, pedindo-nos para sacrificar muitas vidas para dar prazer a ele. Em troca, ele nos dará a vida eterna em seu reino. Sacrifique muitas vidas. Em comparação com o episcopado luminoso, a escola de pensamento rosa prefere fazer tais coisas. Eles sempre foram infames por sacrifícios de sangue. Mas ter vida eterna no reino de Deus está mais próximo das crenças do luminoso episcopado. Claro, não posso eliminar a possibilidade de que tenha sido fabricado. Klein ponderou por um momento e perguntou: que item divino? O maquinista não respondeu enquanto olhava para o homem com a bochecha vermelha e cheia de protuberâncias. O homem então tirou um item de um bolso interno. Era uma boneca de pano de artesanato pobre com olhos e boca curvos. Deus nos dará ordens em um momento específico por meio dele. Comprei em um mercado de pulgas, disse o homem com a bochecha cheia de caroços lentamente, sem qualquer perturbação em seu tom. Isso. Klein instantaneamente pensou em muitas possibilidades antes de fazer Enzo pegar a boneca de pano e examiná-la cuidadosamente, mas ele não descobriu nada de estranho. Com sua experiência, isso significava que o problema não era com a boneca. Isso significava que havia duas possibilidades. Primeiro, alguém estava usando a boneca como isca enquanto agia como uma divindade próxima. Em segundo lugar, era uma existência verdadeiramente secreta que rotulou especialmente o item para enviar uma revelação. Se for o primeiro, a morte dos comissários do trem teria sido descoberta e os preparativos teriam sido feitos. Se for o último, talvez nada tenha sido detectado. Klein pensou por um momento e fez Enzo colocar a porta de pano sobre a mesa em frente à janela. Ele então se levantou e instantaneamente se transformou em outro atendente de trem e ficou com a fila de cultistas. Mudanças semelhantes aconteceram quando Enzo voltou. Depois de um período de tempo desconhecido, a noite ficou mais profunda. De repente, sobre a escrivaninha banhada pelo luar carmesim, a boneca de pano de olhos boca curvos mexeu os membros e levantou-se lentamente. Capítulo 968. Santo descendente. A boneca de pano virou seus olhos sem vida antes de seu corpo ficar ereto. Ele olhou para a área que o luar carmesim não conseguiu iluminar. Lá, o homem com a bochecha protuberante e os outros cultistas estavam parados em silêncio, mas neste momento eles curvaram suas cabeças, erguendo os braços como se estivessem orando, ouvindo piedosamente a revelação. Cerca de 2 a 3 segundos depois, a boneca de pano finalmente se endireitou. No momento em que estava prestes a abrir a boca sem língua e emitir uma voz que não pertencia ao corpo em que estava, todos os seus movimentos de repente se tornaram lentos, como se fosse um robô altamente enferrujado. Escondido entre os cultistas, Klein viu um estranho fio de espiritualidade se estender da boneca de pano. Sem qualquer hesitação, ele começou a controlá-lo. Dentro da sala iluminada por lâmpadas de parede, as luzes diminuíram instantaneamente.
A boneca de olhos e boca curvos perdeu instantaneamente o apoio que parecia surgir de ter um esqueleto antes de cair sobre a mesa, imóvel. Em meio às luzes piscantes da rua que estavam a mais de 1000 metros de distância, Klein perdeu o controle sobre a bolha de Spirit Body Triades. O poder que desceu com a ajuda do boneco levou menos de 2 segundos para escapar de seu alcance. Hoje, um vento frio cortante varreu a sala quando o tapete com mesas e cadeiras foi repentinamente puxado, derrubando o homem com a bochecha protuberante e a maioria dos outros cultistas. Apenas o disfarçado Klein saltou a tempo de evitar o acidente. Claro, o Innerenzo ficou perfeitamente bem na borda do tapete, completamente inalterado. Hoje, em meio ao vento frio, o tapete se enrolou e amarrou os poucos cultistas e cobriu seus narizes e bocas com força, agarrando suas gargantas. Enquanto isso, as canetas tinteiros sobre a mesa tiveram suas tampas removidas autonomamente antes de disparar para a frente, apunhalando o pescoço do homem com a bochecha protuberante. Eles não deixaram lacunas na densa variedade de currais. Uma cadeira de madeira explodiu quando suas lascas varreram sem poupar nenhum dos cultistas restantes. Perto da parede, o cano de uma luminária de parede rachou, fazendo com que o gás de dentro assobiasse. O pano que cobria o sofá levantou-se, amarrou-se num roupão e envolveu o pescoço do maquinista. Alguns dos ladrilhos voaram, esfaqueando alguns cultistas por baixo. Instantaneamente, todos os itens na sala foram preenchidos com capacidade ofensiva como se estivessem tentando matar todos os sinais de vida dentro. Klein tentou se esquivar, mas sua camisa, calça, cinto, casaco e chapéu pareciam ter vida própria. Eles o prenderam à força no local. Ele rapidamente abriu a boca e soltou um som, pá. Ele havia imitado o som de dedos estalando. Chamas escarlates surgiram de suas roupas, instantaneamente cobrindo seu corpo e removendo as restrições. Nesse momento, o pano de outro sofá levantou-se como se estivesse sobre alguém. Essa cena estranha refletiu nos olhos de Klein imediatamente enquanto ele tremia e ficava rígido. Ele estava possuído por um espírito maligno. As chamas que subiram antes não se extinguiram. Eles estavam queimando suas roupas e carne, apenas para reduzi-lo a uma estatueta de papel preto como breu. Atrás dessa estatueta de papel havia um padrão coberto de penas. Era uma sensação surreal e ilusória. Esta era a estatueta de papel mutante que havia sido contaminada com a aura da morte artificial. Klein sabia que havia apenas 2 situações possíveis para a boneca sofrer mutação. Uma delas era que a entidade disfarçada de Deus estava por perto e sentiu a morte dos cultistas. Portanto, os preparativos foram feitos por meio de uma descida deliberada, preparando uma armadilha para o antagonista. Outra era que aquele que usava a boneca era de fato uma existência secreta. Ele não sabia que o ritual de sacrifício havia sido frustrado e desceu no tempo predeterminado para dar a próxima rodada de revelações. E independentemente de qual situação fosse, significava perigo. Portanto, como Klein poderia atuar despreparado? Pelas características de uma descida ao posse do boneco, ele já havia colocado a estatueta de papel, que havia sofrido uma mutação por causa da corrupção da aura da morte artificial, na cigarreira de ferro. Ele também manteve o nível de sua marionete no nível de uma pessoa comum para atrair o alvo para possuí-lo. Nesse ponto, o alvo de posse do deus que os cultistas adoravam havia passado de Klein para a estatueta de papel da morte. À medida que as chamas escarlates se espalharam, a estatueta de papel preto como piche acendeu quando uma cor branca pálida se espalhou abruptamente, tingida com uma cor verde ligeiramente escura. Um grunhido bastante doloroso soou quando uma pós-imagem transparente brilhou através de uma janela tingida com luar carmesim. Quase no mesmo instante, os itens que ganharam vida dentro da sala caíram no chão, voltando ao seu estado sem vida. Quanto a Enzo, as chamas giravam ao seu redor. Neste momento, na cidade portuária ao norte do continente sul, os moradores desfrutavam do conforto e aconchego do lar e da família à noite. Eles não perceberam que suas janelas de vidro e as superfícies das luminárias de parede escureciam antes de voltarem rapidamente ao normal. Ao lado desse ambiente escurecido, as chamas da lareira se intensificaram ou diminuíram. Os restos na cozinha foram incendiados e apagados. Durante esse processo, as janelas de vidro daquela sala escureceram ao máximo e as flutuações nas chamas continuaram acontecendo. No entanto, os crentes na sala estavam rezando para a lua primordial, sem prestar atenção ao que estava acontecendo. Depois de um período de tempo desconhecido, o luar carmesim clareou um pouco,
como se cobrisse toda a cidade com um véu de luz. Tal brilho rapidamente voltou ao normal quando uma chama vermelha escarlate brilhou em uma vela prateada em uma mesa de jantar. Enzo saiu dela enquanto seu corpo e rosto rapidamente se transformavam em Germain Sparrow. Apenas momentos atrás, no instante em que a lua carmesim brilhou, ele havia perdido seu alvo. Não apenas possuindo os poderes do Beyonder de um Beyonder de alta sequência do caminho Wright, mas também podem emprestar o poder da lua carmesim. Em relação a esses dois aspectos, um deles só é possível com um artefato selado ou item místico. Clem murmurou silenciosamente e chegou a um julgamento preliminar. Depois que o semideus que possuía a boneca foi corrompido pela estatueta de papel da morte, ele acreditou que tinha chance de derrubar seu oponente. Para sua surpresa, a força do inimigo e os meios disponíveis para eles eram mais variados e potentes do que ele imaginava. A única coisa que ele pôde confirmar foi que não era um anjo, pois a força e o nível eram muito inferiores a um. Assim que esse pensamento passou por sua mente, Clay deixou a sala de jantar e entrou na sala de atividades. Havia alguns crentes rezando para a lua primordial. Ao contrário dos cultistas na locomotiva a vapor, eles sabiam para quem estavam rezando, como se fossem membros mais formais da paróquia. 1 passo. 2 passos. 3 passos. Clay entrou na sala em um ritmo lento antes que eles virassem a cabeça ao notá-lo. Com o poderoso poder de ilusão de um feiticeiro bizarro, eles trataram Germain Sparrow como um oráculo que desceu sobre eles. Eles viram um halo de lua brilhante em sua cabeça. Os crentes caíram de joelhos em devota prostração. Clay não fez rodeios quando perguntou em voz profunda, quem era o santo que você conheceu anteriormente? Embora um dos crentes estivesse intrigado, ele ainda respondeu respeitosamente, oráculo, era Xamã King Clarman. Xamã King Clarman. Esse é um nome familiar. Ah, certo, o autor daquele livro dos segredos. Ele não está morto há muito tempo. Ele estava vivo há mais de 1 milênio. Os santos de caminhos não especiais não têm como viver tanto tempo. Ele se juntou à escola de pensamento rosa, mas ainda acredita na lua primordial. Por algum meio, ele estendeu sua vida. Ou será que apenas sua sequência lhe proporciona uma vida longa? A mente de Clem Zumbi recordava as origens do nome Clarman. Um veleiro estava atracado no pier enquanto a fraca luz da lua iluminava o interior da cabine. Uma figura com cabelos pretos crespos com mechas brancas saiu de um espelho. Ele usava um manto nas costas com padrões carmesim. Ele tinha rugas que não eram nem muito profundas nem rasas em seu rosto. Seus olhos estavam vermelhos. Nesse momento, na pele que expôs, como o dorso da mão, seus poros se dilataram, produzindo penas brancas que foram manchadas com óleo amarelo pálido. A expressão desse ancião estava um tanto distorcida, como se ele estivesse suportando a dor. Ele rapidamente se sentou ao lado da cama, abaixou a cabeça, juntou as mãos e cantou silenciosamente. Em sua voz dissonante, sua testa se abriu lentamente, revelando uma lua cheia vermelha que parecia estar embutida nela. A luz da lua se dispersou e envolveu o ancião, fazendo com que as penas brancas nele se contraíssem e desaparecessem no nada. Mas neste momento, seu abdômen inchou como se estivesse cheio de líquido. Finalmente, suas roupas, junto com sua pele, se rasgaram quando uma bolha de carne e sangue coberta de penas brancas voou para o convés. Depois de se contorcer por um bom tempo, apodreceu e morreu. Ufa! O ancião olhou para cima e exalou lentamente. Seus olhos vermelhos estavam cheios de perplexidade. Ele murmurou baixinho, a morte é bendita. Mas a morte não existe mais. No início da manhã, os justiceiros mandados da Igreja das Tempestades, que assumiram o caso das mortes misteriosas da equipe da locomotiva a vapor, receberam novas informações. O cobrador e o motorista desaparecidos, bem como alguns passageiros suspeitos, foram encontrados. Em pouco tempo, esta equipe, mandada por Nizer, seguiu as pistas e encontrou seus alvos. Eles foram silenciosamente pendurados do lado de fora de um prédio em uma fileira. Isso é uma provocação. O capitão do justiceiro mandado rosnou com os dentes cerrados. Mas depois que eles baixaram os cadáveres e realizaram suas investigações dentro da sala, eles viram que essas pessoas estavam rezando piedosamente para a lua primordial, na sala de atividades, realizando um ritual bastante diabólico. Prendam todos eles. O capitão do justiceiro mandado emitiu um comando após um segundo de surpresa. Os crentes da lua primordial pareciam recobrar a razão enquanto tentavam resistir. No entanto,
Eles foram rapidamente suprimidos, morrendo ou sendo feridos no processo. O capitão do Mandateponizer examinou a área e, inexplicavelmente disse a seus colegas, eles não notaram a fileira de cadáveres pendurados na soleira da porta. Um membro do caminho do Rider pensou e disse, aqueles cadáveres podem ter sido deixados lá para nos guiar na investigação da área. O capitão do justiceiro mandado se acalmou e acenou com a cabeça, pensando, qual semideus da igreja passou. Capítulo 969, Duque Backlund, West, Borog, dentro da vila da família Odora. Enlinit, que havia sido convocado, tirou o chapéu e o casaco e entrou na sala de atividades para esperar. Nesta sala, havia alguns outros membros do sanguíneo que foram chamados pelo nome para conhecer a figura importante. Depois de examinar a área, Enlin escolheu um lugar para se sentar, bem ao lado de um homem com um nariz tão alto que quase parecia deformado. Adornando seu rosto cortado havia cabelos castanhos e olhos vermelhos. Ele segurava uma história em quadrinhos na mão, lendo-a sem rumo. Ele não era outro senão o sanguíneo que havia fornecido a Enlin as informações sobre o antigo castelo abandonado na floresta Adelaide. Seu nome era Ernest Boyar, um visconde. Enlin tinha planejado visitar este visconde nos próximos dias, mas nunca esperava topar com ele aqui. Depois de uma consideração cuidadosa, ele disse em deliberação, Sua Senhoria, eu gostaria de saber onde você obteve a informação sobre o antigo castelo abandonado na floresta Adelaide. Por quê? Seu cliente disse que não havia fantasmas antigos. Ernest Boyar desviou o olhar de sua revista em quadrinhos e lançou um olhar para Enlin. Não, de jeito nenhum. Enlin não, forneceu uma explicação enquanto enfatizava teimosamente sua pergunta novamente. Só estou muito curioso sobre a fonte. Não parece tão simples assim. Ernest Boyar fechou sua revista em quadrinhos e assentiu levemente. Não é segredo. Soube disso por Lord Nibs. Para ser franco, nunca ouvi falar disso antes. Acho difícil imaginar que exista um castelo tão antigo na floresta Adelaide. Lord Nibs. Enlin instintivamente teve alguns pensamentos surgindo nele. É outro teste. Mas esse teste não é muito perigoso. Precisava até mesmo do senhor tolo para resolvê-lo. Enlin franziu a testa ligeiramente enquanto se lembrava dos detalhes do que havia contemplado anteriormente. Ele sondou, Vossa Senhoria, então por que você não explorou aquele antigo castelo? Lembro-me de você ser um arqueólogo. E durante esse processo, você poderá obter os ingredientes correspondentes do Beyonder de um antigo fantasma. Lord Nibs me disse que é muito perigoso. Não se deve abordá-lo ao menos que esteja no nível de Erlon. A boca de Enlin se abriu quando sua expressão caiu em um torpor. Ele então conteve sua raiva e perguntou com uma voz reprimida, então por que você não me avisou, Guilda de Erne? Não é óbvio? Como pode um local com criaturas Beyonder presentes, uma que é conhecida por nosso sanguíneo, ainda existir senão por razões especiais? Enlin ficou atordoado quando Ernest acrescentou, o raciocínio normal deveria ser assim, espectros antigos podem existir em algum lugar na floresta Adelaide. As pessoas já os encontraram antes, mas não conseguiram encontrar suas origens. Isso significa que encontrar esses fantasmas antigos é um assunto muito difícil e problemático. O custo de tempo excede o seu valor, o que permite que eles vivam até hoje. Achei que você descobriria facilmente o problema com esse raciocínio. Da mesma forma para o seu cliente. Se ele decidiu agir, deve ter possuído a confiança correspondente. Naquele instante, Enlin sentiu que o Visconde Ernest fazia muito sentido e dificilmente poderia refutá-lo. Ele acreditava que era porque ele e a senhorita Mago eram muito tolos, resultando em ela batendo de cabeça no perigo. Não tinha nada a ver com ele. No instante seguinte, Enlin sentiu-se envergonhado e frustrado, cheio de raiva de si mesmo. Finalmente, Enlin descobriu outro problema. Independentemente de a inteligência expor algum perigo ou não, Ernest Boyar deveria ter me informado claramente sobre esse ponto porque descobriu o nível de perigo, a fonte do perigo e como o perigo se manifestou. Teve uma importância imensa na exploração posterior, a não perder. Ele fez isso de propósito. Enlin chegou a uma conclusão final quando seus olhos escarlates se estreitaram. Ele levantou um queixo e disse, realmente. É fácil dizer, mas estou mais curioso sobre o perigo que espreita naquele antigo castelo abandonado. Ernest pegou um chá preto que quase parecia sangue e bebeu. Eu também não tenho certeza. Lord Nibs não mencionou nada. A expressão de Enlin afundou.
Quando estava prestes a fazer um comentário zombeteiro, de repente viu Odora Cosmi entrar na sala de atividades e olhar para ele. Enlin, é hora da reunião. Tudo bem. Enlin controlou suas emoções e pressionou a metade inferior de seu colete, levantando-se sem pressa. Seguindo pelas escadas subterrâneas, ele finalmente não pôde deixar de perguntar baixinho: Barão Cosmi, com quem estou realmente me encontrando? Como devo me dirigir a ele? Cosmi, que parecia um senhor de meia-idade, não escondeu a verdade. Ele respondeu com profundo respeito: Duque Elmer. Duque Elmer. Enlin inconscientemente endireitou as costas e lançou seu olhar para as lâmpadas na parede. Ele parecia usar o reflexo da superfície de metal para verificar sua aparência. Ele foi um dos 3 duques que sustentaram o Sanguine, uma antiga potência que existia antes do cataclismo. Seu título era Rolmoron, com uma idade superior a 3.000 anos. Ele já havia seguido os passos da ancestral Lilith. Sem dúvida, isso foi sinônimo da história e da glória do sanguinário. Depois de passar por várias portas secretas, Enlin e Cosmi chegaram a um corredor cinza metálico. O chão e as paredes estavam cheios de grama verde, flores e grãos. Insetos rastejavam entre as plantas, fazendo com que Enlin se sentisse como se tivesse saído da cidade e chegado a algum lugar rural. Ele sentiu a vida prosperando ao seu redor. Tal cena não parecia muito estranha, mas em uma inspeção cuidadosa, havia muitos pontos estranhos. A grama tinha fendas em forma de boca com fibras saindo delas para capturar os insetos. As flores usavam suas folhas como mãos para colher o pólen para si mesmas. Os grãos eram pesados, ocasionalmente emitindo gemidos por dentro. Havia uma miríade de insetos extraordinários. Alguns tinham cobras como cabeças, outros, pássaros. Essas coisas ficavam mais exuberantes quanto mais perto do meio do corredor. Ao redor da área havia um túmulo cheio de espíritos exuberantes. Cosmi encarou o túmulo e curvou-se com reverência. Sua graça, Enlin Witt está aqui. Boa tarde, vossa graça. Enlin não exibiu sua arrogância habitual e estava, de fato, um pouco confuso. Dentro da sepultura, uma voz suave que não traía a idade, de seu dono riu. Um jovem sanguíneo muito notável. Cosmi, você pode ir agora. Sim, vossa graça. Cosmi curvou-se em resposta e deixou o salão cinza metálico que estava cheio de frescor. Enlin ficou lá, ouvindo a voz suave do túmulo. Pela manhã, Nibs me informou que você obteve a característica artificial Vampire Beyonder que corresponde ao título de Visconde. Sim, mas foi corrompido requer purificação. Enlin não havia mencionado a necessidade de remover a corrupção mental nas características do Beyonder, porque acreditava que era um assunto trivial para o sanguíneo. No mínimo, o Barão Cosmi havia confirmado anteriormente que era possível. Homer reconheceu concisamente. Muito bem. Vou purificar pessoalmente essa característica. Ele fez uma pausa antes de dizer, embora os sanguíneos desfrutem de uma vida longa, ainda vamos amadurecer e envelhecer. Haverá novos nascimentos e mortes. Independentemente disso, nutrir membros jovens é uma necessidade para qualquer raça. Quanto ao excelente talento e habilidades excepcionais que você demonstrou recentemente, elas fizeram de você um alvo ao qual damos grande importância. Portanto, vim pessoalmente conhecê-lo para fazer alguns testes para acelerar seu crescimento. Talento excelente e habilidades excepcionais. Enlin ergueu o queixo um pouco mais alto mais uma vez. Ele então suspirou interiormente. De fato, assim como o senhor enforcado determinou, haverá um teste e uma missão, bem como uma entrevista. Em meio às suas emoções transbordantes, Enlin respondeu com reverência, estou sempre preparado. Nada mal, a voz suave de Homer soou do túmulo. Sua próxima missão é encontrar os principais membros da Rose Show of Talk que estão escondidos em Backlund. Há muito poucas pistas para isso, e muitas situações exigirão que você realize a investigação sozinho. Escola de pensamento rosa. Eles têm rancor de nós sanguinário. Eles pareciam estar recebendo alguns crentes da lua primordial. Na verdade, Enlin sabia um pouco sobre a Rose Show of Talk através do Tarot Club, mas ele deliberadamente escondeu isso sem mostrá-lo. Além de receber os crentes da lua primordial, eles têm em sua posse um dos artefatos sagrados de nós, os sanguíneos. Foi algo deixado pelo ancestral. Precisamos recuperá-lo. Havia solenidade na voz de Homer. Deixado pelo ancestral. Artefato sagrado dos sanguíneos? Enlin não
Hesitou em dizer: Sua Graça, vou trabalhar duro para encontrar os principais membros da escola de pensamento Rosenbachlund. A voz de Homer tornou-se suave. Muito bem. Obtenha algumas informações de Cosmi daqui a pouco e procure um ponto incisivo. Enlil já estava ambicioso para fazê-lo, mas ainda se conteve, perguntando em deliberação: Sua Graça, você sabe sobre o antigo castelo abandonado na Floresta de Lyre? Você deseja ir para lá? É muito perigoso, disse Homer de dentro do túmulo. Enlil não explicou, pois perguntou diretamente: que tipo de perigo? Homer riu. Aquele antigo castelo pode ser mais velho que eu, mais velho ainda que a Floresta de Lyre. Não sei quem o construiu. Só sei que há algo lacrado no subsolo, e que esconde um imenso segredo. Qualquer criatura que se aproxime dele correrá o risco de ser corrompida pela força interior. Uma vez imaginamos que tivesse algo a ver com o abismo, mas um diabo sofreu corrupção depois de ser jogado no antigo castelo também, tornando-se louco e caótico de seu comportamento frio e cruel. Então por que você não tentou abrir o selo para descobrir a situação? Enlil murmurou interiormente, mas não disse uma palavra. Homer não falou mais quando ele encerrou a conversa e dispensou Enlil. À noite, Backlund estava coberto por nuvens escuras quando uma garoa começou a cair. Enlil usava um chapéu e caminhava sob uma varanda protegida, seus olhos escarlates fixos no Visconde Ernest Boyar, que estava olhando algumas lojas de antiguidades. Ele estava chateado por Ernest ter lhe dado informações incompletas, então ele o seguiu inconscientemente depois de deixar a Vila Odora. Mas depois de um tempo, ele se sentiu perdido. Ele não havia descoberto como lidar com Ernest ou quão severa seria a lição que deveria ensiná-lo. Capítulo 970. Talento para solicitar doações. Depois de seguir Ernest Boyar inexpressivamente por uma distância, Enlil gradualmente abandonou seus pensamentos. Ele olhou para a área além da varanda enquanto o aguaceiro aumentava de intensidade. Ele não pôde deixar de pensar: como devo punir Ernest? Embora ele tenha feito isso porque provavelmente seguiu ordens ou uma deixa, ainda é desprezível. Quanto ao Lord Nibs, no momento não tenho habilidade. Mas espere, assim que eu me tornar um marquês ou um duque, com certeza vou fazê-lo pagar o preço. Miss Magician já completou sua exploração do antigo castelo abandonado. Não tenho certeza se Lord Nibs enviou Sanguine para monitorar a área. Pelo tom dela, descrição e feia de Bach dado pelo Sr. Tolo, provavelmente não havia monitores. Será que Lord Nibs não enviou nenhum Sanguine para nas imediações do antigo castelo? Mas qual é o objetivo de tal teste? Ou será que eles perderam por causa de alguns problemas? Em meio a seus pensamentos, Enlil sentiu que precisava conseguir alguém para discutir a questão de punir Ernest Boyar. Ele estava severamente carente de tal experiência. Subconscientemente, o primeiro candidato escolhido que veio a ele foi o enforcado. Este membro sênior do Tarot Club mostrou-se extremamente experiente em vários assuntos. Ele era extraordinariamente confiável e nunca deixou os outros membros desapontados. Depois de hesitar por alguns segundos, Enlil descartou essa escolha. Isso porque esse assunto envolvia o teste interno do sanguíneo. Consultar os membros do Tarot Club antes de obter uma resposta prejudicou seu orgulho e a imagem geral do sanguinário. Pela mesma razão, ele eliminou Tiorlod como uma escolha. Claro, ele acreditou que poderia adivinhar a sugestão que o mundo daria: mate-o. Não há necessidade de ir tão longe. Enlil murmurou interiormente. Enquanto seguia Ernest Boyar sem rumo, ele começou a expandir os candidatos para o mundo real. Então, ele percebeu que não tinha ninguém para escolher. Ele quase não tinha amigos. Eliminando seus pais que também eram sanguíneos, ele só tinha 2 ou 3 pessoas em mente. Eles eram o padre Travisky da igreja da colheita e o detetive Sherlock Moriarty, que tinha um passado misterioso e uma miríade de meios à sua disposição. Sherlock não voltou depois de deixar Backlund. Suspiro, só posso procurar o padre Travisky amanhã. Mas não posso ser tão direto. Enlil rapidamente se decidiu. Ele passou por Ernest Boyar, que entrou em uma relojoaria, e se dirigiu para o final da varanda onde havia várias carruagens de aluguel. Entrando na carruagem, sentiu as rodas girando. Ele casualmente olhou pela janela e viu mais gotas de chuva batendo no vidro, desenhando rastros que desciam. Em sua visão turva, carruagens passavam. Audrey desviou o olhar da cena chuvosa do lado de fora da carruagem e olhou para a criada de sua senhora, Annie, antes de se comunicar com Suzy silenciosamente. O olhar em seus olhos,
Sua expressão sua linguagem corporal nada óbvia diziam, estamos quase em casa. Estou um pouco nervoso. No chão, Suzy balançou o rabo, ergueu a pata e ajeitou os óculos de aro dourado pendurados no pescoço. Juntamente com as mudanças nas cores de seu corpo etérico e corpo de coração e mente, ela se expressou, não se preocupe. Aquela senhora Escalante, que é uma psiquiatra na superfície, é apenas uma telepata. Ela não será capaz de ver através de suas mentiras. Audrey assentiu gentilmente e observou sua carruagem entrar na luxuosa vila da família Hall e parar em frente ao foyer protegido. Desde que ingressou na Loen Charity Bursary Foundation, ela começou a passar menos tempo em casa. Ela havia planejado originalmente encontrar-se com Madame Escalante dos Alquimistas da Psicologia na rua Pelpis, 22, em Northborough, mas como o Sr. Wayne Dantes partiu para o continente sul e não estava na fundação, não havia necessidade disso. No escritório que ela chamava de seu, Audrey conheceu Madame Escalante Ozeleca, que tinha cabelos pretos até a cintura e rosto de bebê. Devo me desculpar. Estive ocupado me encontrando com amigos depois de voltar para Backlund. Minha subsequente adesão à Loen Charity Bursary Foundation atrasou o meu encontro com você até hoje. Depois de deixar Suzy do lado de fora, Audrey curvou-se elegantemente para expressar sua atitude. Na verdade, isso foi deliberado. Ao prolongar o encontro por cerca de um mês, sua digestão da poção do psiquiatra e o avanço para o hipnotizador tornaram-se bastante razoáveis. Era o progresso que se esperaria de um gênio e nada mais. Escalante devolveu a saudação sem pensar muito. Ouvi dizer que você tem estado ocupado com crianças que desejam conhecimento. Suas virtudes são mais deslumbrantes do que diamantes. Enquanto Audrey gesticulava para que ela se sentasse, ela caminhou até um monolugar e respondeu laconicamente. Essas crianças estão em situações que eu nunca vi antes. Muitas vezes há uma voz dentro de mim que está me pedindo para fazer alguma coisa. Senhora Escalante, se você estiver livre, você pode se juntar à minha equipe da Loen Charity Bursary Foundation e ir visitar as diferentes escolas. Lá, você poderá ver o que a maioria das crianças do mundo está vivenciando. Tendo dito isso, ela riu como se fosse autodepreciativa. Peço desculpas. Recentemente me acostumei a dar início a esses tópicos. É porque desejo que mais nobres e ricos se envolvam em tais instituições de caridade. Espero que eles possam doar mais para ajudar ainda mais crianças. Depois de ouvir Audrey, Escalante respondeu um tanto desconfortável, farei isso. Também doarei algum dinheiro para a Loen Charity Bursary Foundation. Não estou obrigando você a doar. Tem que ser uma ação que vem do coração, e é algo voluntário. Só desejo que você dê uma olhada e depois informe as pessoas ao seu redor sobre a situação dessas crianças e suas futuros possíveis. Isso inclui os membros dos alquimistas da psicologia. Audrey balançou a cabeça, rejeitando a sugestão de Escalante. Tudo bem. Escalante primeiro concordou gentilmente com a cabeça antes de sentir que havia algo ridículo neste assunto. Os verdadeiros motivos da senhorita Audrey eram solicitar doações dos alquimistas da psicologia. Mas esta era uma organização clandestina secreta e extraordinária. Isso não era diferente de solicitar doações da Ordem Aurora. Audrey não continuou discutindo assuntos relacionados à Loen Charity Bursary Foundation. Em vez disso, ela disse, Senhora Escalante, tenho algo que gostaria de informá-la. O que é? Escalante leu a solenidade, alegria e orgulho de suas ações e emoções. Audrey sorriu e disse, eu já me tornei uma hipnotizadora. Nesse momento, Escalante suspeitou que Audrey a havia hipnotizado. Embora ela soubesse que Audrey havia obtido a fórmula da poção hipnotizadora anteriormente, há quanto tempo isso aconteceu? Você deve ser capaz de determinar que não estou mentindo, disse Audrey com um sorriso. Só então Escalante caiu em si quando perguntou com surpresa e dúvida, você parece ter algum encontro extraordinário? É ter coragem de fazer uso das coisas. Audrey dizia coisas que não poderiam ser mais verdadeiras. Escalante franziu a testa e disse com alguma hesitação, você deseja a fórmula da poção sequência 5? Sim. O que eu preciso fazer, ou que preço precisa ser pago? Audrey não escondeu seus motivos. Escalante olhou para a bela, loira de olhos verdes na frente dele e deliberou. Isso não cabe a mim decidir. Vou denunciá-lo e tentar arranjar um encontro para você com Hilbert Stepen. Ela estava se referindo ao psicólogo e designer de joias, Hilbert Alucard, e ao comerciante de móveis, Stepempres. Claramente,
Neste grupo de membros dos alquimistas da psicologia, Escalante estava em uma posição subordinada. Audrey não se surpreendeu com a reação de Escalante, mas isso não significava que ela lidasse com os assuntos sem problemas. Um Beyonder da sequência 6 que desejava avançar era alguém que exigia profunda importância para ser atribuído a qualquer organização secreta. Este foi o caso até mesmo com as igrejas ortodoxas. Eram pessoas qualificadas para atender membros de alto escalão diretamente. Isso também significava que, depois de avançar para o hipnotiste, Audrey já era uma elite entre os membros de nível médio dos alquimistas da psicologia. Seu próximo objetivo era se tornar um membro quase de alto escalão. A pessoa que ela precisava conhecer era um conselheiro do Conselho de Alquimistas de Psicologia, e não Hubert ou Stephen. Enquanto seus pensamentos passavam por sua mente, Audrey deliberadamente mostrou um pouco de seu desagrado. Escalante notou isso de forma aguda e explicou apressadamente: conhecer Hubert Stephen é para confirmar sua condição antes que um conselheiro o encontre. Na verdade, com seu nível atual, você deveria liderar uma equipe e recrutar novos membros. Mas com sua identidade, status ambiente diário, cancelamos esse plano, com medo de que isso influenciasse sua vida cotidiana normal. Conselheiro. Pergunto-me quantos conselheiros dos alquimistas da psicologia existem em Backlund. Poderia ser o consultor da família real, Vinhambis? Audrey acenou com a cabeça pensativa e disse: eu posso entender isso e vou aguardar seus arranjos. Ela então desviou o assunto e perguntou, com um olhar curioso: Senhora Escalante, você sabe qual é o nome da poção sequência 5 do caminho do espectador? Ao ver essa jovem nobre loira de olhos verdes assumindo uma pose tão recatada, Escalante silenciosamente soltou um suspiro de alívio. Uma vez ouvi Hubert mencionar que se chama Drenwalker. Drenwalker. Isso é um pouco diferente do que eu imaginava. Ou pode ser que sonho seja apenas uma analogia. Para ser mais preciso, deve ser o caminhante subconsciente. Audrey não escondeu sua contemplação e análise antes de direcionar suas perguntas para a psicologia e várias informações. Depois de receber Escalante para o jantar, ela mandou a senhora até a porta, onde ela subiu em uma carruagem. Neste momento, estava escuro lá fora com vendavais rugindo e chuva caindo. Em meio à chuva torrencial, ventos uivantes e a noite escura, um híbrido de veleiro a vapor navegava pela rota marítima segura no mar Berserk com turistas a bordo. Clench havia deixado o continente sul e voltou para Desiba como Guaine Dantes. Em meio ao navio balançando, ele acordou de repente, saiu da cama e foi até a janela da sala de sua cabine de primeira classe para olhar para fora. Em meio ao aguaceiro, 3 enormes e estranhos veleiros pretos puros navegavam silenciosamente. Penduradas nas laterais havia lanternas com 3 velas negras em mastros de quase 100 metros de comprimento. E em seu convés havia uma cadeira de pedra manchada de 2 a 3 metros de altura, suas costas voltadas para a cabine. Ninguém estava sentado nele. Era o símbolo do imperador negro do rei dos 5 mares, Nast.